Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Caminhada ID. Hoje nós trouxemos aqui o Luiz Fernando, que trabalha com consórcio, e vai ser um episódio bem interessante. Aqui a gente já teve uma conversa inicial, aqui trocamos ideia. Estou aqui com o Kevin também. Fala com E aí, quem, Kevin? rapaziada, tudo bem? Hoje gravado, né? Situação um pouquinho diferente. Faliu a internet, né? Alguém se pendurou nos cabos lá fora, não sei quem foi, mas a gente vai gravar hoje e vai sair aí pra vocês conteúdo baita e daqui uns dias, né? E não deixando aqui também passar o fato de que, mesmo sendo gravado, se inscreve no canal, deixa o teu like aí. Eu acredito que esse episódio aqui vai tirar a dúvida de muitas pessoas, tanto em relação à profissão, à própria história do Luiz, também a questão de ser um cliente, né? Como que funciona a questão de consórcio. Muitas vezes as pessoas não entendem bem, então vai ser um baita de um episódio. E não se esquece de deixar o seu comentário, a sua dúvida também aí no canal, nesse episódio aqui, que quem sabe aí o Luiz assistindo também possa tirar algumas dúvidas de vocês nos comentários. Mas vamos passar a bola para o Luiz agora. Luiz, fica à vontade, fala quem te apresenta, fala um pouco aí de você, para a pessoa possa te conhecer. Vamos Vamos para lá. frente. Então, eu sou o Luiz, tenho 25 anos, sou casado com a Maria Eduarda, tenho um filhinho de 2 anos e 5 meses, que é o Carlos. Estou há bastante tempo já nesse ramo aí dos consórcios, né? Recentemente fui tomar um café com o Léo, que é um amigo aí de longa data, e ele comentou do podcast, fiquei muito feliz com o convite do Kevin, e vim hoje para falar um pouquinho mais para vocês sobre a minha vida, sobre o consórcio, como ele pode ajudar e tirar dúvidas, né? Eu acho que é um mercado que tem muitas dúvidas e vai ser legal para a gente poder esclarecer um pouco melhor como que funciona. Show de bola. Vamos começar no passado. Eu já te conheço do passado, né? A É gente verdade. foi amigo de infância Lá da muitos Coripa. anos atrás, da Coripós. E mas de onde tu vem, né? Para o pessoal conhecer um pouco, onde é que tu nasceu, é natural daqui mesmo, vem de fora. Conta um pouco dessa história. Eu, na verdade, sou natural do Paraná. Eu nasci em Cascavel, lá no Paraná. Mas eu vim pra cá bem cedo, eu vim com 4 anos. Meus pais acabaram se separando, então a gente foi morar em Joinville, fui com a minha mãe. Fiquei um ano em Joinville e depois vi pra Blumenau. Então já tô aí há 20 anos, já até perdi o sotaque, já nem falo mais arrastado, né, que nem do Paraná. Mas já tô há bastante tempo aqui. O que foi legal, assim, nessa trajetória, né? É que, apesar de meus pais terem separado, eu acabei tendo um padrasto, né? Que teve comigo nesse tempo todo. Inclusive, morava lá, ele morava na Coripós, a gente foi Uhum. morar lá junto com ele, né? Então, eu estudei lá, conheci várias pessoas de lá. E é sempre muito bom, eu tava falando com o Léo, né? É sempre muito bom ver as pessoas prosperando, o pessoal de lá. Infelizmente, por ser uma comunidade bem carente, muita gente se perdeu no meio do caminho. Mas é bom ver que tem amigos aí caminhando, né? Pô, cara, hoje eu não tenho noção de como é que tá o pessoal de lá. Hoje eu não imagino. Eu sei assim, te encontrei agora, do Aham, nada, né? aham. É, sei do meu primo, do meu irmão, quem estudou lá. Mas fora isso, cara, não tenho noção do pessoal que eu estudei, do pessoal que a gente conheceu. Como é que tá, como é que anda esse pessoal aí. Tu morou mais tempo lá? Muito mais tempo? Morei. Eu saí de lá faz 4 anos, na verdade. Aham. Quando eu comecei a namorar, eu fui morar sozinho Uhum. e aí acabei saindo de lá. Mas da galera que estudou com a gente, por exemplo, cara, muitos já até morreram, infelizmente. Sério, cara? Alguns que a gente conhece já, já não estão mais aqui. Caramba. E muita gente se mudou, muita Uhum. gente acabou se perdendo no meio do caminho. Por isso que eu digo que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém de lá caminhando, se dando bem na vida, fazendo as coisas certas, né? Sim. Porque infelizmente muita gente se perdeu no meio do caminho, né? É, eu fiquei de cara, eu acho que uma vez eu encontrei uma menina que estudou com a gente, assim, e ela, depois de sair do ensino fundamental, ela já engravidou e teve filho, entendeu? Tipo, com 12, 13 anos. Então, é uma surpresa pra ti, tu tá lá no ensino médio, né? Tu encontra a pessoa, pô, eu já tenho filho, não sei o quê. Ah, mas o que ele tá fazendo? Ah, não tô estudando, tô em casa. Então, é um baque grande, né? É verdade. E assim como tu falou, na minha história, junto com ele também, a gente morou numa rua, numa comunidade que era mais pobre, né? Uma comunidade mais simples. Então, acontecia de tudo lá, né? Desde briga de bar até briga de criança, até esfaqueamento, a gente já viu de tudo. Eu É vi um pouco verdade. de tudo, né? Tu já deve ter visto mais, morava lá na Ah, bastante frente. coisa. Já tive que. A minha mãe, né, uma vez, enfim, briga de bar, o cara esfaqueou o outro, minha mãe teve que ir lá limpar pra não ficar o sangue na rua. É, que doideira, Então cara. era. Cara, é um negócio muito louco, assim, porque fica 5 minutos do centro de Blumenau, só que destoa, né? Blumenau é Sim. uma cidade muito rica, uma região aqui muito próspera,
mas tem comunidades que acabam ficando esquecidas, né? E aí é outra realidade, né? Hoje, pra agora, nem tanto, né? Agora já deu uma melhorada boa ali, né? A região ali, questão de tráfico e coisa arada, acho que não tem mais muito. Mas ainda existem muitos bairros aí em Blumenau que a criminalidade é alta, né? Até a polícia tem medo de entrar. Não é nem só uma questão de tráfego, né? De tráfego, mas eu Tráfico. digo, por exemplo, eu participo da PP lá da Aham. creche, lá de cima, né? Sim, E eu vejo, assim, de fato, carência, sabe? As sim, pessoas que acabaram não estudando por algum motivo sim, e que sim. acabam, às vezes, recebendo um salário mínimo por mês para sustentar a família. Uhum. E se a gente for no mercado, vai fazer compra, cara, tu não compra nada com, sei lá, Um R$ 500 salário mínimo não tu sustenta, né? Não, não sustenta. Então eu digo esquecido nesse sentido, não sim, necessariamente só do tráfico, mas mais no questão sentido de... social, financeiro mesmo. Uhum. Pô, e dá muita diferença. Por que tu botou o teu menino lá? Por conhecer, por... Por conhecer. Porque a minha Entendi. mãe, a creche é encostada com a parede da casa da minha mãe. Uhum. Então facilita muito, porque hoje o meu escritório fica em Gaspar. Então eu vou e volto todo dia. Às vezes, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, pega 470, pode acontecer algum acidente, alguma coisa, eu não consigo chegar em tempo. Sim, Então, se eu não consigo voltar até o horário de pegar ele, minha mãe tá lá do lado, ela pega. Também a minha prima trabalha lá, né? Por morar a vida toda lá, conheço todo mundo. sim. Então tem um carinho, assim, por lá, É uma vantagem, né? Uma né? vantagem que tu tem de colocar ele lá. Pô, que legal, cara. De colocar o filho, né? Onde tu... Eu não sei se tu estudou ali na creche. Chegou a estudar? Eu Ou não só na estudei, eu escola? fui direto para a escola, porque eu já É? vim com 4 para 5 já era o pré, né? Ah, sim, Mas sim. o CI é o Evalino Roth, né? E o Sim. Evalino Roth é o avô do meu padrasto. Então tem história ali, né? Toda aquela Uhum. região ali onde eles Sim, moram era tudo do meu avô, né? Do sim, avô sim. do meu pai. Foi passando, ele fez a doação lá para creche, então é interessante, porque a Pô, gente que vê lá, legal. Isso eu já não conhecia. a gente vê lá, por exemplo, o Evalino Roth, é o sobrenome do meu pai e meu filho estudou lá. Então é Aham. uma coisa que foi passando de geração em geração, né? Isso é legal. Muito legal. E aí depois, saiu do fundamental. A gente perdeu o caminho, desconheci ele daí É depois, né? verdade. Para vocês terem noção, faz 12 anos que eu não vejo ele. Então hoje é a primeira vez em 12 ou 13 anos que a gente está se vendo de novo e conversando. Baita legal, diferente, né? Podcast aí proporcionando umas coisinhas diferentes pra gente. É isso aí. Episódio especial. É, quase choramos junto aqui. Depois ele me conta quem morreu e a gente chora junto. Mas, cara, que legal. Saiu lá do ensino fundamental, foi pro ensino médio, Foi. né? Tu até comentou um pouquinho comigo ali. Estudou ali embaixo no Sedup, né? E aí, como Isso. é que foi? Estudei no Elza, né? O Uhum, Elza, na verdade, era um colégio que não, era um estadual que não tinha sede, então ele uhum, ficava em alguns colégios. Quando eu comecei era no Sedup, tu estudou lá, inclusive, sim, né? E depois, no último ano, o Sedup acabou pedindo as salas, porque estava crescendo, e ele foi pro Vitor Ering, que era um outro colégio ali da rede, que tinha salas disponíveis, né? Eles acabaram levando o colégio para lá. Mas eu não tenho nada para reclamar, assim, do ensino que eu recebi. sim. Foi muito bom, não posso reclamar, os professores, né, tinham um certo cuidado, inclusive eu tive até um colega que estudou comigo que ele tinha mais esse viés acadêmico, né, que Uhum, foi para a área de... Ele foi tentar federal, conseguiu, sim. passou na federal, enfim, então o ensino não foi ruim, então eu não posso reclamar nesse sentido. Estudei 2 anos à tarde, que era o horário que tinha, e aí depois, quando eu comecei a trabalhar o dia inteiro, né, aí eu Uhum. acabei indo para a noite, Já no último trabalhava ano. com o que nessa época? Nessa época, eu trabalhava no SEASA no primeiro ano, Aham, ali com 14 para 15, né? sim. Comecei com 13 lá. O Ceasa faz distribuição de alimentos. Por exemplo, tem aqui em Blumenau, tem em Curitiba, Sim, e sim. abastece a questão de frutas, verduras, enfim. Abastece caminhão, né? Entrega caminhão. Isso. Uhum, No que eu estava lá especificamente, abastecia cozinha industrial. Então, por exemplo, eu pegava uma empresa que tem refeitório interno, a uhum, gente levava, né, a fruta, verdura, etc., e eles serviam lá dentro. Então, fazia esse trabalho, comecei com 13 lá com meu tio, meu pai trabalhava lá, inclusive. E aí, começava às 3 da manhã, né? Que eu carregava o caminhão. Caramba, 3 da manhã. Então, 3 da manhã eu carregava o caminhão para estar pronto ali umas 8, 9 horas. Aí o motorista vinha, pegava o caminhão e levava para fazer as entregas. Uhum, E aí até o meio-dia a gente limpava, deixava tudo certinho pro próximo dia e eu saía e ia pro colégio, né? sim. Então fiquei ali por um tempo. Depois recebi um convite para trabalhar no Cicobi, cooperativa. E Isso lá com que fiquei idade já? com 14 para 15. Isso era quando? Entrou como menor aprendiz. Entrei como menor Uhum. aprendiz. Qual era o Entrei como ano? menor aprendiz. Foi em 2011 que eu entrei no Cicobi. 2011. Isso, 2011. É, tá Entrei em certo. setembro de 2011. Inclusive, eu entrei no dia 1º, dia 2 já era feriado, aniversário de Blumenau, já não Meu, Já pegou o feriadão já bom já. peguei,
Já peguei o feriadão. Como é que foi a experiência do Cicobi, né? Da cooperativa? Como é que foi trabalhar lá? Cara, foi uma escola, porque até a gente estava comentando antes de começar que infelizmente a gente não tem a cultura da educação financeira, né? Aham. Dificilmente tu vai conversar com alguém e a pessoa fala, não, eu tive aula de educação financeira no colégio, eu aprendi como é que faz a gestão das finanças, gestão da empresa. E o Cicobi foi uma escola para mim, porque para trabalhar em instituição financeira tu tem que fazer alguns cursos que são obrigatórios. O Sim. Banco Central exige. Então eu aprendi muita coisa que se eu não tivesse lá, provavelmente eu não ia saber. Então foi uma grande escola, eu fiquei 7 anos lá. Uhum. Comecei como menor aprendiz no Arquivo Morto. E até foi engraçado a história, né, do porquê que eu entrei. Em 2011 teve uma enchente em Itajaí. E aí pegou o arquivo da agência e molhou todos os contratos. Aí aumentou a demanda de. E os bancos têm a obrigação de guardar a documentação por, sei lá, 10 anos das operações de Uhum. crédito. Então não podia jogar fora aquele material. Precisava de alguém que separasse, pendurasse no varal os contratos Ah, molhados, sim. secasse e grampeasse. Então a minha contratação foi por isso. Foi para separar o material que tinha pegado enchente, para grampear de novo e poder manter em arquivo. Secador de papel. Secador de papel. Trabalhava. Depois disso, fui promovido para o arquivo morto. Era uma sala que não dava para ficar em pé, ia com a cadeira arrastando, procurando contrato. Meu Deus. Rinite, eu trabalhava com luva, com máscara, mas. E fui indo, sabe? Sim. Degrau por degrau. Passei por vários setores lá dentro: Uhum. crédito, cobrança, cartões, agência, pessoa física, pessoa jurídica. E aí, por último, né, eu saí de uma cooperativa que eu estava, fui para outra, que também era do Cicobi, como gerente PJ. Então, Uhum. tive essa oportunidade de conhecer tudo por trás, como funciona, até lá na ponta, quando chega no cooperado, né? Sim. Então, foi uma escola. Eu sou muito grato, assim, por tudo que eu aprendi, pelas pessoas que eu conheci no meio do caminho. Cara, se não fosse o Cicobi, talvez eu estaria ainda lá, né, no Ceasa, trabalhando das 3 da manhã em diante. Então, Carregando caminhão. é verdade. Meu pai ficou lá. É um negócio tradicional de família, né? Sim, sim. Todos os primos, tios, sobrinhos, todo mundo trabalhava lá. Então, meu pai acho que trabalhou uns 20 anos lá. Então, provavelmente eu teria ficado. Sim. Tem gente que se aposentou da tua família lá? Tem. A minha avó, inclusive, se aposentou lá, No Ceasa. no Ceasa. Trabalhou a vida inteira lá. Até 1 ano, 2 anos antes dela falecer, ela tava lá direto ainda. Caramba. É tempo, cara. É tempo. É E, cara, tempo. por incrível que pareça, tem muita gente que trabalha às vezes 40, 50 anos numa empresa. É que antigamente era muito cultural, né? Tu Sim, escolhia uma era comum, empresa, né? uma E morria profissão ali. e tu não saía, tu ia até o Uhum. final, né? Hoje não existe muito mais disso, né? Hoje não tem mais aquele negócio de, vou sujar minha carteira de trabalho. Pessoal, esses dias eu contratei uma pessoa que tinha zerado a carteira de trabalho dela. Não tinha mais nada, não tinha mais folha, não tinha mais nada. E a pessoa até perguntou, pô, mas como é que tu vai me contratar se a minha carteira não cabe mais nada? Mas é engraçado isso, muda muito a Muda muito, cultura, né? né? De geração para geração. A nossa Aham. geração tá muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Sim, Acho que talvez um pouco também pela questão da informação, né? sim, Hoje é hoje a muito pessoa mais busca o fácil o melhor, né? acesso, né? Busca o melhor para ela. E às vezes não se encaixa na empresa e tal. Muita gente, antigamente, era insatisfeito, mas era aquilo, né? Tipo, é o que eu tô fazendo, é o que eu tenho. E aí tinha aquela insegurança de, pô, vou sair, vou tentar outra coisa, né? Vou procurar outra coisa. Mas, continuando o ensino médio, saiu do ensino médio, foi fazer Direito, direito. direito. Dentro do sistema de cooperativas, né, geralmente Aham. a grande maioria tem um incentivo à educação. Sim, Então, se sim. você está, por exemplo, 1 ano no sistema, você pode escolher uma faculdade que está relacionada, né, Uhum. ou contabilidade, ou administração, economia ou direito. Eram as 4 opções que eu tinha Sim, naquele momento. E aí o Cicobi pagava metade. sim, sim. Então, eu tive a oportunidade de fazer faculdade na FURB com a bolsa que eu tinha do Cicobi. Então, eu parei para pensar, falei, cara, será que eu vou ficar a vida inteira no banco? Não sei. Administração? Ah, todo mundo faz administração, não vou fazer. O que que eu vou fazer? Por eliminação, cheguei no direito. Não foi porque, eu gostava, eu queria, Sim. mas foi que eu entendi que seria mais interessante naquele momento, né? E aí fiz, foi uma faculdade excelente, me ajudou muito no sentido de não ser enganado, entender um pouquinho como as coisas funcionam, né? Mas não seguir pela área do direito. Pô, legal, Pô, a cara. gente tem que fazer aqui no podcast uma contagem de quantas pessoas passam pelo direito. Então, tipo, aqui estamos no 7º episódio e é a terceira pessoa que fez Quarta, direito. acho, né? Vai acabar que a gente vai fazer 30 episódios e 10 fazem direito, né, cara? Vamos Não, fazer essa contagem, é muita muita gente faz gente, né? direito. E qual foi o motivo, assim, de olhar e não, direito não vai rolar?
Cara, duas questões, né? Como eu passei por essa experiência comercial no banco, eu gostei muito de trabalhar com pessoas. Até é algo engraçado, assim, mas tudo que eu conquistei, cada passo que eu dei foi pelo relacionamento. Foi por conhecer pessoas, ter um bom networking e as oportunidades foram aparecendo. Então, nesse sentido, eu entendi que eu era muito mais comercial do que processual. E o direito tem muito do processo, petição, tem que ficar ligado em tudo que muda. Todo dia muda alguma coisa. Então a jurisprudência muda, o entendimento muda, a legislação muda. E não era muito a minha praia. A minha esposa é advogada, então se der algum problema jurídico, ela resolve, né? Mas a minha praia é pessoas, é comercial, é na rua, conversando, tomando café por aí. E isso é o que eu gosto de fazer, né? Por isso que eu acabei não seguindo no direito. Mas foi uma faculdade muito válida. Eu não me arrependo de ter feito, porque realmente abriu a minha cabeça para muita coisa. Muito bom. E depois assim, então, direito não deu, e após tudo isso aí da Cicobi, qual foi os rumos que tu decidiu tomar nesse caso? Então, lá no Cicobi, inclusive essa empresa que eu estou hoje, eu conheci através de lá. Num desses cafés por aí, prospectando, conversando, eu conheci o sócio da Demicon Blumenau. E ele me convidou para trabalhar com ele. Então eu fiquei naquela, vou, não vou, tinha acabado de entrar naquela agência nova, não queria sair naquele momento. Até que chegou um ponto que eu acabei cansando. Isso acontece bastante no mercado financeiro, Sim, sim. bancário. Chega um momento que tu fica meio que estafado assim, tu acaba querendo sair, mudar de ramo. Então eu tive esse período, cansei, fiquei 6 meses fora do sistema. E aí depois fui trabalhar com o Ney, que é meu sócio hoje lá em Gaspar, Uhum. na Demicon. Então foi através do relacionamento. É engraçado, eu falei que o relacionamento fez muito por mim, né? Porque como que eu comecei a trabalhar no Cicobi? Lá no ensino fundamental tinha uma professora de educação física, a professora Maria do Carmo. Conversando com ela um dia, ela tinha acabado de chegar na escola. Cara, não lembro. Talvez tu nem conheça, porque foi bem no finalzinho ali. Maria do Carmo. É, bem baixinha. Depois ela trabalhou na Profamília, Ela tinha cabelo curto? curto e ruivinho. Lembro. Lembro dela. Professora Maria do Carmo. Veio trabalhar no colégio, comecei a conversar com ela. Ela falou: Olha, eu tô montando agora questão de, enfim, os grupos, né, de Aham. jogos abertos e tal. E eu não tenho ninguém para participar da ginástica. Ela falou: Tu não quer fazer Quer ginástica? fazer ginástica? Vem cá, Eu falei: Cara, na época, sei lá, tinha 12, 13 anos, não Aham. tinha nada para fazer. Falei: Cara, vou fazer ginástica. E foi bem legal. Aprendi, enfim. Fazia lá aquele salto, solo e coisa nada, aprendi a fazer isso aí. Aprendi a fazer também. Comecei a ir ali e aí ela falou: Olha, eu tenho um grupo que eu sou professora também, que é de dança italiana. E aí eu fui fazer dança Fazer dança italiana com a também. professora Maria do Carmo. Depois ela saiu do colégio, ela foi trabalhar na Profamília, que na época fazia, não Aham. sei como é que é agora, mas fazia a gestão dos menores aprendizes, né? Que Sim. abria vaga, eles que faziam o processo de seleção, recrutamento e tal. E um dia ela me falou: Olha, vai abrir uma vaga em tal lugar, se tu quiser, se tu tiver interesse, manda o teu currículo. Quem Uhum. sabe tu consegue uma oportunidade, porque na época eu trabalhava no Ceasa, ela falava: Meu, tu trabalha, começa às 3 da manhã, tão novo, tem que procurar alguma coisa mais tranquila, E melhor e já nem tal. mais estudava ali no... Não, já tava lá Manteve contato no com ela, médico, então. mantive contato com ela. Pô, legal. E aí mandei o currículo lá pro Cicobi, fiz a entrevista, entrei. Aí fiquei 1 ano e meio no setor, naquele primeiro setor lá de Uhum. arquivo. E só que, cara, eu trabalhava na garagem, no subsolo, e eu não tinha muito contato com as pessoas, mas o pouco contato que eu tinha era bom dia, tudo bem, fui criando um relacionamento. Sim. E aí quando eu fui fazer 16 anos, um outro setor, uma dessas pessoas que eu conversava na descida até a garagem, né? Sim, sim. Falou assim: Olha, eu não te conheço muito bem, mas eu acho legal que tu se comunica, tu conversa, Uhum. tá sempre, né, dando um bom dia, conversando, e a gente vai ter uma oportunidade no nosso setor. Tu não tem interesse de ser efetivado, né? Uhum. Sair do menor aprendiz e trabalhar 8 horas? Eu falei: Olha, eu tenho interesse, se a minha gestora liberar, eu vou, né? Sim. E assim foi. Fui fazendo relacionamento, aí fui para um setor, eu fui promovido no outro, fui indo, fui trocando de setor por essa questão de relacionamento, até chegar na agência. E como que aconteceu isso? A cooperativa que eu trabalhava, ela foi incorporada por outra. Então, o setor administrativo, que era onde eu Trabalhando na trabalhava, Maxi Crédito? trabalhei na Maxi Uhum. Crédito, isso mesmo, na antiga Blue Credit, né? Sim, A sim. Blue Credit foi incorporada pela Maxi Crédito. Sim. E o centro administrativo de Blumenau, ele ia deixar de existir, porque já existia um lá em Chapecó. Uhum. Uhum. Só que como eu tinha muito relacionamento com os gerentes da agência, teve uma gerente que me convidou para ficar. Sim. Então, o administrativo aqui ele foi desfeito, ficaram talvez 5 ou 6 pessoas que permanecem até hoje, e eu acabei indo para agência. Sim. Então, mais uma vez, pelo relacionamento, eu tive uma nova oportunidade. Na agência foi direto pro comercial?
direto pro comercial, atendimento, pessoa física, né? Uhum. Aí fiquei um ano ali na pessoa física, aí tinha um outro gerente de agência que tinha me convidado para trabalhar lá com ele, só que na época eu não fui, porque era mais próximo aquela outra agência, e ele saiu do Cicobi e foi para uma outra cooperativa, e ele Uhum. precisava de um gerente PJ. Então ele me perguntou se eu não tinha interesse naquela vaga de PJ. Eu aceitei e fui trabalhar lá na PJ. E aí depois eu conheci meu sócio, que me convidou para trabalhar com ele, eu saí e fui trabalhar Mas outra cooperativa dentro do sistema do Cicobi. dentro do sistema, porque para te Entendi. entender como que funciona, existe o sistema cooperativo Sim, e dentro do sistema cooperativo tem as singulares. sim, sim, Então, por sim. exemplo, a Maxi Crédito é uma singular dentro do Cicobi. Uhum, uhum. Vamos pegar o exemplo da Via Cred, que é a mais Sim, conhecida aqui. A Via Cred é uma singular dentro do sistema Aelos. sim. Só Aí que a tem Via crédito Cred Foz, crédito tem Comin, tem. várias, Sim. todas dentro do mesmo sistema que a Aelos, né? Só que a Via Cred ela acaba se confundindo um pouco com o sistema porque ela é a maior cooperativa do Brasil. Sim. Então ela acaba sendo O, maior o que o sistema. maior. O maior seria. O Cicobi é o maior em termos de Sistema. sistema, Isso. né? Maior conglomerado, digamos assim. Entendi. E a E a Viacred Viacred? singular é maior. Uhum. Entendi. Legal. Legal. E aí conheceu ele lá, então, nesse caso ele te convidou para entrar para a Demicon. Isso. E aí como é que foi esse processo? Porque aí tu tá saindo de uma cooperativa, tá entrando agora numa empresa de consórcio. Não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu tô falando da forma que eu entendo, né? Como que Uhum. foi todo esse processo aí? Antes disso, era uma proposta melhor? Cara, era uma proposta bem diferente. Eu já tinha, sempre tive a ideia de abrir um negócio para mim. Aham. E a Demicon, eu tenho uma empresa que presta serviços para a Sim. Demicon. Então eu teria que abrir a minha empresa. Mudaria. Sim. Eu ia sair do conforto que eu estava acostumado, recebia um fixo, recebia vários benefícios na cooperativa. A área bancária e cooperativa ela é boa nesse sentido, Sim. porque ela Questão de benefício. remunera bem, tem benefícios, enfim. Então eu ia ter que mudar. Então o que que eu fiz? Comecei a preparar uma reserva financeira para poder sair. Uhum. O meu objetivo era concluir a faculdade. Por quê? Por conta da bolsa. Sim, sim. Então, um pouquinho antes de acabar a faculdade, faltando um semestre, eu saí, dei foco ali no TCC, OAB, etc. Finalizei esse processo. E aí, em janeiro do ano seguinte, eu comecei a trabalhar com ele. Chegou a fazer uma AB também. Fiz OAB, Passou a passei, mas primeira? não. Passei, mas não. Eu tenho lá o certificado, mas não Não uso, né? pagou o título, né? Não. É que na verdade como funciona? Tu tem que fazer a prova, né? Uhum. E aí tu passou na prova, tu recebe um certificado. Sim. Esse certificado ele não expira. Então eu posso ficar com esse certificado e posso pedir a minha OAB a qualquer momento. Entendi. Só que por que que eu não pedi? Para você manter a OAB ativa tem custo, né? Sim, é Como eu anual, não né? ia, O custo anual. como eu não ia utilizar, eu entendi que não era É, não necessário, compensa, né? né? Uhum. Mas tá lá, se um dia precisar, tá lá parado. Diferente, cara. Diferente história, um caminho bem diferente, percorrido, né? Por alguém que tava do meu lado. É doideira, sabe? Quando tu olha para as pessoas assim e tu vê por onde que ela percorreu, sabe? Tu não Uhum. imagina como é que, pô, saiu dali, foi para lá e, pô, por causa de uma professora. Olha que doideira, Exatamente. né? E bem o que tu fala, né? Hoje o relacionamento, né? A conversa, o networking é muito importante. Né? É muito importante porque tu cria um vínculo com a pessoa e quando ela precisa, ela vai lembrar de ti, né? Então hoje, cara, eu tenho cliente meu que ele lembra de mim, pô, o Kevin, ele pega e me manda mensagem. E aí minhas funcionárias ficam tudo brabo, "Ô, como é que tu vende pra esses caras? Assim, pô, porque quando eu fui lá atender ele me chamou a tomar um café, eu fui tomar um café com ele. Ah, era uma senhorinha de idade, ela falou, ah, não, pode me ajudar com isso aqui. Eu ajudei ela com aquilo, entendeu? Então, é um relacionamento, né? É igual tu falou, tudo é envolto ao relacionamento. E isso cria uma grande desenvoltura no comercial, né? Uhum. Com certeza te ajudou ali para a área de consórcio. Ajudou bastante. Porque quando eu fui pro comercial, eu tinha uma trava muito grande. Porque Aham. até então, o que que eu fazia? Respondia e-mail, atendia telefone. Sim, Só. Mas eu não tinha contato direto com o cliente, com as sim, pessoas. sim. E tanto que quando eu recebi o convite, eu falei, a Vera, né? A Vera, que era a gerente que me convidou, eu falei, Vera, eu não sei vender. Eu não consigo, eu Sim, acho que eu não consigo sentar na frente de um cliente e fazer ele comprar um consórcio, um seguro, não sei, como que eu vou sim, fazer isso? E ela falou, não, fica tranquilo que vai dar certo, eu vou te ajudar e tal. E, cara, eu era muito cabeça dura, porque eu atendia, mas eu tinha medo de oferecer. E sim. ela não desistia, ela, não, tu já tem o principal que é se comunicar o relacionamento, daqui a Uhum. pouco tu vai aprender. E ela foi insistindo, insistindo até que eu aprendi a vender, por relacionamento. Então eu aproveitava essa questão do bom atendimento, de conversar e transformei isso, Sim, né, num ponto forte para o comercial. Então isso que tu falou é verdade. Hoje eu vejo, e falando assim dos meus clientes, cara, os meus clientes acabam se tornando meus amigos, que indicam outros amigos, que sim. indicam outras pessoas.
Então hoje, vamos lá, 80% do resultado que nós temos lá no escritório é gerado através de relacionamento. Sim. É no futebol, enfim, vai Uma participar da AMP, indicação, né? CDL, vai no jantar. Ah, vai ter um evento lá das indústrias têxteis para falar de, sei lá, tratamento de resíduo. Nada a ver com o meu negócio. Vai lá, bate a Cara, vou cara. lá tomar um café com os caras, vou lá conversar. Então daí vai gerando relacionamento. Mas aí a gente tem que ser interessante e não interesseiro, né? Se Sim, tu vai sim. só por interesse, tu acaba perdendo Vai as só pessoas. oferecer o teu produto, aí tu já é Exatamente. descartado na hora. Exatamente. Então o que tu falou é verdade. Cara, tomar um café, entender, conversar, ouvir o que a pessoa tem a dizer, agregar algo na vida dela. Sim. E a E pessoa no não tempo esquece. dela, ela vai lembrar de ti. É o que eu falo. Essa semana eu vendi para um cliente que eu já estava meses conversando com ele. Aham. E ele me falou, cara, obrigado pela paciência. Eu falei, cara, tá tudo certo. Não é no meu tempo, é no teu tempo. Sim. Mas o legal é que quando ele foi de fato contratar, ele lembrou que lá atrás eu conversei com ele, expliquei, enfim, Uhum. ele voltou. Então o relacionamento te gera isso, essa volta. É muito comum, depois que tu já tá há um certo tempo, tu tá há bastante tempo lá também na empresa, Sim. depois de um certo tempo as pessoas começam a voltar pelo relacionamento. Talvez ela não compre de ti hoje, mas se tu esquecer dela, com certeza ela não vai comprar de ti. Ah, não. Agora, se tu mantém um relacionamento, por exemplo, um dia ela volta. Isso é que é o maior erro dos vendedores que eu observo muito é que eles caem muito na questão de ansiedade, né? Então eles não conseguem manter uma boa comunicação com uma possível oportunidade que seria um cliente e eles acabam botando tudo a perder já na conversa, né? Uhum, Ou seja, vai justamente nesse lance de o cara é tão interesseiro em querer adquirir aquela oportunidade logo e urgente, aí ele bota tudo a perder, porque se você parar para prestar atenção, de um relacionamento vira uma cadeia, né? uhum, Aquele cara que você muitas vezes não acabou não vendendo para ele, ele pode muito bem falar do teu produto para diversas pessoas. A com gente sempre certeza. fala que o lancezinho do marketing boca a boca que todo mundo fala. Na verdade, esse relacionamento ele se perdura e vai enraizando, né? Porque, Uhum, eu conheço a tia do meu amigo que precisa construir ou precisa comprar uma casa. E aí, tu apresentou essa oportunidade, ele se torna o teu braço lá longe, né? Atingindo essa pessoa que vai te procurar no futuro. E aí, às vezes, até a pessoa pelo bom atendimento, pelo relacionamento, como, pô, tomar um café, né, se encontrar, o cara, cara, eu me senti muito mais confiável em conversar e fechar negócio com ele, com com certeza. certeza. É natural, quando tu vai comprar alguma coisa, tu vai comprar de uma pessoa. Exceto quando tu vai fazer uma compra online, mas se tu vai fazer uma compra complexa, naturalmente tu vai na loja, tu vai falar com o consultor, Sim. então tu vai pelo relacionamento. E essa questão que tu tocou da ansiedade, eu acho que essa é a grande dificuldade, a grande dor do vendedor. Quando, por exemplo, a gente contrata uma pessoa nova para a equipe comercial, o grande desafio é treinar a ansiedade dela, porque é natural. Tu é vendedor, o que que tu quer? Vender. Vender. Tu vai para reunião, cara, pensando na venda, tu já vai, cara, já vou, o que que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer para vender? Então essa ansiedade, eu acho que ela é muito natural. E a grande questão é controlar a ansiedade. Porque se você for afoito na conversa, provavelmente você não vai vender. Agora, se você for tranquilo, conseguir controlar, talvez você não venda naquele momento. Mas com certeza a pessoa vai continuar lembrando de ti lá na frente. Essa questão da ansiedade é importante, que muitas vezes até afasta, né? Eu digo isso porque quando a gente entra em alguma loja, ou algum lugar que a gente precisa comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, até quando a gente estava vendo carro, numa época dessa a gente foi ver carro, é muita ansiedade às vezes para Uhum. passar um carro para frente, e aí o cara começou a falar coisa que eu já, antes de eu ir comprar alguma coisa, eu dou uma estudada antes para ver como é que é, e eu fui ver o carro e tal. E o carro tava cheio de problema. E o cara ansioso para passar, ou seja, ele queria muitas vezes até tirar o carro da garagem dele para Uhum. passar isso para frente. Acaba que ele perde a oportunidade, né? Ele perde a oportunidade de oferecer alguma coisa e conseguir efetivar a venda no final. Justamente essa questão de trabalhar a ansiedade na venda em qualquer área da vida, na verdade, né? Tá focado na meta, né? Tá É, focado em vender. Só que uma coisa é interessante, né? Eu tenho clientes que estão comigo desde lá do começo, desde lá do primeiro banco. Mas por quê? Claro que eu já errei muito, claro que eu já tive muito ansioso, queria vender. E é natural, tu trabalha com meta, tu trabalha com comissão, tu quer vender. Só que tirar essa ansiedade, fazer bons negócios para a pessoa, o que eu prego muito, não pode ser um negócio só bom para mim ou só bom para ti. A gente tem Sim. que chegar num consenso para que todos os envolvidos façam um bom negócio. Então, quando tu consegue trabalhar essa questão e fazer algo que seja bom para todo mundo, é natural, o negócio acontece naturalmente. Tem pessoas que eu tô, sei lá, na sexta, sétima reunião, que, cara, tá ali. Tá plantando, tô plantando. Uma hora vira. E se não virar, vem uma indicação. Ou pelo menos tem um café. E é engraçado, né? Eu marco café pra tudo. Tudo eu vou tomar café. Tudo Porque café. cada conversa, cara, agrega. Numa conversa que eu tive com o Léo,
Depois de muitos anos eu vi que ele abriu uma imobiliária, eu falei, cara, eu Sim, quero lá conhecer a imobiliária dele. Fui lá tomar um café com ele, dali surgiu, já atendi 2 clientes que vieram através do Léo. sim. Cheguei até o Kevin, a gente conversou, a gente marcou pra estar aqui. Então, às vezes, um café, não por interesse, mas só pra conversar realmente, isso agrega demais, porque cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa traz uma experiência. Então, quanto mais a gente vai adquirindo essa experiência, é natural que a gente vai crescendo junto, né? Isso me faz lembrar muito na época que eu estava sendo treinado para venda em telemarketing. O treinador teve uma fase que ele falou isso, nossa, 2014 ali, que foi quando eu comecei a trabalhar. E ele disse assim: a negociação ela é um esquema de ganha-ganha. Nunca é um esquema de ganha-perde, porque as duas pontas elas precisam ser satisfeitas. Então, o cara vai obter um serviço, ele precisa obter um serviço que ele tenha satisfação nisso, ele tenha realmente ali a conclusão de que ele fez um bom negócio. E nós, obviamente, obtendo lucro, né? Mas que não fique aquela negociação onde eu saio ganhando e ele sai perdendo. No final, a gente perde no final. A pessoa sente quando ela tá É, sendo enganada. Talvez ela não foi enganada, mas depois ela vai perceber que não foi um bom negócio para ela, ou que não foi o melhor negócio possível. E o grande desafio é esse: encontrar um meio termo e apresentar o melhor negócio possível. perfeito. Cara, a área comercial é uma coisa muito relativa, né? Porque eu vejo pelo meu perfil de consumidor comparando com a minha esposa, por exemplo, né? Eu, quando eu vou numa loja, eu gosto que o vendedor venha e converse comigo, Uhum. né? Então eu gosto que o cara venha, pô, isso aqui, eu tenho isso aqui e tal, sem desespero. Agora, a minha esposa, se o vendedor vem conversar com ela, ela sai da loja. Então, assim, o comercial é uma relação muito difícil de tu sentir no cliente essa vibe, né? De, pô, eu posso chegar no cara e falar com ele, ou eu posso chegar no cara e oferecer alguma coisa pra ele que ele não vai ficar ofendido e sair fora, Uhum. né? E já tem aquele cliente que ele não quer, ele só quer ver com os olhos dele, beleza, vou olhar esse panfleto aqui, tô olhando, e é isso que eu quero. Eu não quero ninguém falando comigo, eu quero olhar e tomar minha decisão sozinho, né? Então existem vários perfis de consumidores e o certo é treinar o teu vendedor para atender esses vários perfis, né? E isso é difícil. Hoje, quando eu treino um vendedor lá na empresa, eu falo para eles, olha, a venda não pode ser algo egoísta, não pode acontecer de uma forma egoísta, né? Então, vocês que trabalham em comercial, vocês já devem ter visto ou sido atendidos por vendedores que o cara fala assim, pô, compra aí e ajuda a bater minha meta, né? Que vendedor que é esse? Esse é o vendedor egoísta, né? Ele não quer saber de vender um produto para ti, ele quer saber de bater a meta dele. Então, pô, me ajuda aí, me indica alguém, né? Quem tem que ser ajudado é o cliente, não é você, Exatamente. né? Não é o vendedor, não é o cara do comercial. Então, eu foco muito nisso lá na empresa porque a gente pega todo o perfil, né? Pega o cara que não quer falar muito, que não quer saber muito, e pega o cara que ele quer conversar, ele quer informação, ele é mais proativo, ele é mais dinâmico, ele já sabe preço, ele já sabe tudo. Então, tu tem que estar preparado para atender, né? E se tu for egoísta, né? Se quiser só o teu lado, igual o Ítalo falou, não é um ganha-perde, né? É o ganha-ganha. Mas se tu quiser só o teu lado e tu trabalhar com egoísmo, tu vai perder com certeza, Sem dúvida. né? E o cara ainda vai comprar do teu Do vizinho, do teu concorrente. concorrente. E que é legal, tu comentou, né, dessa... O vendedor, ele tem que ter esse tato de entender qual é o perfil do cliente, né? Sim, E a gente só vai aprender isso estudando, não tem jeito. Hoje sim, existem várias ferramentas, né, comportamentais, emocionais, enfim, tem muita coisa boa que a gente pode aprender e aplicar nas vendas. Uma coisa que eu tenho feito bastante é a questão de rapport, né? sim, A minha venda, Fundamental. eu consigo marcar com antecedência, por exemplo, uma reunião contigo. uhum, Hoje, com a rede social, por exemplo, eu consigo entrar no teu perfil, no LinkedIn, no sim, Instagram. Eu consigo ver se você é casado, se você tem filhos. Às vezes tem lá uma foto do teu time de futebol. Às vezes tem alguma foto de um hobby. Isso me dá material suficiente para conseguir conversar contigo. sim. Puxar um Então, assunto, conversar, isso não é, algo focado só naquela venda, não, né? não, eu foco. Teve um superintendente que eu trabalhei no banco, ele falava pra mim, cara, se tu fizer 1 hora de reunião, é 55 minutos conversando sobre outras coisas com a pessoa e 5 minutos sobre o negócio em si. Sim, Porque é natural, a pessoa vai se conectar contigo, ela vai acabar naturalmente, né? A conversa flui naturalmente.
Mas o meu setor me permite fazer isso. Eu consigo fazer uma pesquisa prévia e chegar para uma reunião preparado para conversar. Uhum. Mas, por exemplo, na loja já é mais difícil. Se Sim, tu não souber identificar rapidamente o perfil do cliente, já fica muito mais difícil para te converter uma venda. É claro que aqui também tem isso, porque eu vou chegar na reunião, eu preciso entender qual que é o perfil. Se o sim, cara é do número, se o cara é do emocional, se o cara é da abertura, não dá, se o cara é um cara fechado. Então tudo isso vai impactar, mas a gente consegue ter uma preparação antes, né? Tem setores que infelizmente não conseguem. Comércio de rua, por exemplo, tem que ser muito rápido. Pô, sim. será que se tu vai lá dar um bom dia? Se o cara dá um bom dia legal, tu já sabe que pode conversar. Se o cara retrai, tu já sabe, opa, esse só vai olhar. Então é do dia a dia, da vivência, a gente vai aprendendo, né? Só que uma coisa que eu falo pro pessoal que trabalha comigo, cara, eu tô muito tempo já trabalhando com isso, mas todos os dias, sem exceção, eu faço alguma coisa. Ou escuto um podcast, ou eu Sim, vou pro YouTube procurar algum material, ou leio alguma coisa de um livro, ou leio a Bíblia, que também me ajuda bastante. Porque, cara, se a gente parar, a gente fica pra trás. sim. É Não adianta constante tu. atualização, né? Exatamente. Não adianta tu achar que tu vai fazer a mesma coisa durante 15, 20 anos e vai continuar funcionando. O que funcionava, às vezes, há 2 anos atrás, antes da Não pandemia, hoje funciona talvez mais. não funcione É. mais. Isso foi Então é uma coisa que atualização. aconteceu na minha empresa. Que quando eu cheguei pros caras, falei, olha, vocês podem trabalhar dessa forma aqui. Comecei a falar de gatilho mental. E aí o cara olhou pra mim e falou assim, isso aí eu já faço no meu cliente. Hoje eu faço gatilho mental nele para ele vender pros clientes dele. Entendeu? Então eu faço por tabela com o cara. Sim. Às vezes o vendedor ele tá tão cheio de si, né? Que ele, pô, já vendo, já tô aqui faz 5 anos, eu já sei vender, eu já sei isso, já sei aquilo. Mas se ele estudasse um pouco, se ele se atualizasse um pouco, ele com certeza ia vender o dobro do que ele vende hoje. Né? Com certeza, sem dúvida. Se o cara não estuda, pode até continuar vendendo, mas vai Sim. ser sempre na média. O cara nunca vai conseguir se destacar. Porque não Uhum. adianta, cara. Quem se destaca é quem tá em constante movimento, estudando, se aprimorando, né? Sim. Não tem Isso, jeito. isso me faz lembrar ali quando o Kevin falou que o cara chega na hora de o cliente olhar para ele e falar, me ajuda aí a bater minha meta. Eu sempre penso que o vendedor ele é um solucionador de problemas. Ele tem que ser um cara preparado, como o Kevin disse ali, tem pessoas que têm um perfil mais, não, eu não quero ninguém me atendendo, eu preciso de alguém, eu só preciso do produto sendo apresentado para mim e eu tomando a minha decisão por si só, né? Óbvio que a gente tem serviços e produtos que às vezes precisam de um auxílio, mas Sim. tem cliente que não. Eu sou tipo o Kevin, eu preciso que o cara venha e eu converse com ele, porque eu gosto de saber sobre o que eu estou adquirindo, o que eu estou comprando, até porque eu gosto de ter uma compra consciente, né? E quando eu penso que quando eu vejo essa situação aí, que também já passei por isso, de eu chegar na loja e o vendedor falar, me ajuda a bater minha meta, você pensa assim, cara, eu venho aqui para solucionar o meu problema e tu quer que eu solucione o teu? Entende? Então fica meio inversão de papel, sabe? E Uhum. aí aquele vendedor que a gente espera que vai nos trazer uma carga de conhecimento sobre o produto, ele vai ser mais um vendedor como qualquer outro que só vai empurrar para bater a meta dele de final de mês, né? A gente teve quando a gente foi ver uma televisão, era perto do final do mês e os caras estavam loucos para bater meta. Então eu penso assim, pô, no final a gente adquiriu uma TV que eu tava em dúvida e aí hoje a gente olha para essa TV e fala assim, pô, eu podia ter adquirido de outra marca, mas estava tão naquela correria, o vendedor saiu empurrando tudo, não, eu tiro isso para poder não sei o quê, aquela venda que o cara vai mais empurrando Emocional, para né? e Uhum. aí você vê que ele não foi um solucionador de problemas. Ele acabou sendo só um cara que queria bater a meta dele e deu. Mas aí, quando tu for comprar uma TV nova, tu vai voltar no mesmo cara? Ah, mas não volta. Nunca. Entendeu? Então, Tu não deixa isso é marca no teu cliente, né? exatamente. Tu vende agora, beleza? Tu bate a tua meta agora, mas a longo prazo, será que isso se sustenta? Aí Não sustenta? entra isso que tu falou da cultura. Quando que no colégio, na escola foi ensinado sobre finanças? Quando que foi ensinado sobre pensamento de longo prazo? Aí a gente tem vendedores desqualificados, despreparados para pensar que, eu vou bater a meta desse mês, como você disse, e o próximo mês. Exatamente. Acabou. Essa questão, eu brinco muito, né, nos clientes que eu vou visitar, porque muita gente tem um certo preconceito com o consórcio. E aí eu pergunto pra ele, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou te contar uma história e tu vai dizer pra mim se foi dessa forma que você contratou o teu consórcio ou não. Por quê? Pra mim, o grande problema do consórcio é o vendedor do consórcio. Porque se o cara não te mostrar realmente como funciona, vai dar problema. Agora, se ele te mostrar de fato como funciona e você entender, cara, você é um cliente que vai ter recompra. Então, o que que eu costumo brincar? É muito comum um empresário, o cara às vezes precisa de um capital de giro para a empresa. Enfim, pandemia, o cara precisou de crédito, vai fazer um investimento em maquinário novo, ele vai recorrer ao banco para pegar esse capital. E aí,
É natural, o cara vai pegar o capital, mas junto de brinde vem algum produto do banco. Sim, Ou vem o seguro de vida, grudadinho, ou né? vem o consórcio, ou vem uma previdência. São Sim, produtos que acabam vindo naquela história. Cara, eu consigo crédito pra ti, mas tu vai precisar me ajudar a bater minha meta aqui. Então, muita gente que comprou o consórcio comprou assim, sem assistência, sem entender. O cara do banco não sabia o que estava vendendo e o cliente não sabia o que estava comprando. Então, de como que vai funcionar? Como que isso vai ser bom? Não tem como ser bom. Então, muita gente tem esse preconceito por isso. É engraçado, eu ligo, enfim, vou ligar para um lead que eu estou prospectando. Ah, não, é consórcio? Não, consórcio, não, cara. Tira 15 minutos do experiência teu tempo, negativa, né? 15 minutos. A gente vai conversar, eu vou te explicar. Se fizer sentido para ti, a gente continua. Se não, a gente tomou um café, se conheceu, tá tudo certo. E quando eu vou explico como funciona na prática, cara, é engraçado. Tem muita gente que já me falou: não, 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 consórcio, não quero, não quero. Saio da reunião com um consórcio vendido, mas o cara com a solução, porque às vezes ele nem sabia que ele tinha um problema. Sim. Então a gente evidenciou o problema que ele tinha e apresentou a solução para ele. É engraçado isso aí, porque, cara, que quando a gente fala de consórcio, já vamos entrar logo nesse assunto, né? Vamos. Quando a gente fala de consórcio, ao meu ver, porque foi os contatos que eu tive com consórcios, são consórcios de automóveis, né? Tem consórcio de moto, de carro, e aí... Perfeito. E você vai vendo que o conhecimento que, pelo menos os que me apresentaram, na época era um consórcio de uma moto que eu estava entrando, não é muito explicado, assim. Uhum. Não tem explicação sobre você está entrando num consórcio que ele tem uma duração X, é o básico, tem uma duração X, você vai pagar tanto por mês, mas como que funciona a aquisição desse crédito no final, quando é contemplado? Como que é todo o processo do consórcio? No caso, eu quiser sair do consórcio, como que funciona? Pode, não pode sair? Ou seja, entra de novo aquela questão do vendedor que só quer empurrar e aí, tipo, é como se fosse uma batata quente. Joga na mão do cliente, não, tu já entrou no consórcio, tá tudo certo, agora problema teu, boa sorte, quando tu for contemplado aí você vai ser feliz. No momento você vai ficar só pagando. E essa questão é muito complicada porque não tem essa explicação. E aí, Sim. como que é então para um cliente que decide entrar no consórcio, o que que você vê como importante para deixar claro para um cliente que não tem conhecimento nenhum? É um cara cru, a gente está falando de um cliente cru, nunca fez nada na vida de financiamento, consórcio nem nada. Qual é a vantagem dele estar adquirindo um consórcio? Vamos lá, vamos começar do começo, então, um pouquinho antes do consórcio, porque o consórcio nada mais é do que uma ferramenta. Ele é um meio para você atingir o objetivo final. Então, vamos falar, por exemplo, da aquisição de um carro, que tu usou como exemplo, ou poderia ser uma aquisição de um imóvel. Quando você vai adquirir qualquer tipo de bem, você vai ter três maneiras de comprar. Ou você vai comprar ele à vista, ou você vai comprar ele através do financiamento, ou você vai comprar ele através do consórcio. O que que é o consórcio, basicamente? Ele é um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo de comprar algum bem ou algum serviço, e por isso essas pessoas fazem uma poupança em conjunto e acabam tirando os juros do banco. Só tem uma taxa de administração da empresa que vai conduzir aquele grupo. Então ele acaba sendo mais econômico. Mas vamos lá. Vou dar o exemplo de uma cliente que eu atendi hoje. O objetivo dela é comprar um imóvel. E aí eu fui entender, fui fazer algumas perguntas. Antes de apresentar uma proposta, eu costumo entender, né, qual é a necessidade e quais são as possibilidades que a pessoa tem. Então a gente conversou, ela me falou quanto ela tinha de FGTS, quanto ela tinha de entrada, o quanto ela podia pagar por mês, o quanto ela comprovava de renda. E eu falei para ela, olha, você vai ter esses dois caminhos. À vista, já vamos descartar, porque hoje você não tem o recurso para comprar à vista. Então sobrou o financiamento ou o consórcio. Vamos lá, financiamento. Vamos abrir aqui a Caixa, que é a referência hoje em financiamento. Fizemos a simulação, mandei, olha, hoje se você fosse comprar um imóvel do valor que você quer, seria essa parcela, seria essa entrada, e ela se assustou. Ela falou, não, mas eu não posso, eu não tenho esse dinheiro para dar de entrada. Eu falei, pois é, mas se você for a banco, é isso aqui que você vai ter que dar de entrada. Então, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de financiamento, que é o que tu falou. Ela quer sair do aluguel, ela acha que ela vai só trocar direto o Não sabe aluguel pelo aquele financiamento. básico, né? Não sabe que vai ter de 20 a 30% de entrada, podendo aumentar no caso de uma renda menor. Sim. Não sabe que são de 30 a 35 anos, que dobra o valor do, enfim, do imóvel no final, ou do carro. Então, não tem esse conhecimento básico de juros, de finanças, de financiamento, enfim. Então, geralmente, quando a gente vai pegar um cliente que está querendo comprar o primeiro bem, a gente vai ensinar tudo isso para ele, vai mostrar o caminho, vai dizer, olha, dá para ir por aqui ou por ali. Então, a gente faz todo esse trabalho de assessoria. E talvez o cara vai entender que para ele é mais interessante o financiamento. Ele tem o valor de entrada, enfim, ele consegue comprar e trocar o aluguel pelo financiamento, ele vai. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se financiamento fosse ruim, não vendia, né? Vende Sim. muito. Então as pessoas não estão comprando o financiamento ou consórcio, elas estão comprando o bem. Então qual que é a principal vantagem do consórcio? Se programar
para ter o bem, pagando menos por isso de uma forma planejada. Então, essa aqui é a questão do consórcio. O que é importante a pessoa saber? Entrei num consórcio, tenho lá 60 meses de prazo no imóvel, vou pagar tanto de parcela por mês. Tá, mas como que eu faço para pegar esse dinheiro? Como que eu vou botar a mão nesse dinheiro? Vamos lá. Basicamente, a gente vai ter duas formas. Ou você vai pegar o dinheiro por sorteio, ou você vai pegar o dinheiro por lance. Sorteio, extração da Loteria Federal. Então vai correr a Loteria Federal. Quando você entra no consórcio, você recebe um número de contrato, um número de cota, e aquele é o teu número da sorte para ser sorteado. E aí o lance. O que é o lance? Para simplificar. Lance é antecipação de parcelas. Então, se eu tenho algum recurso disponível, eu posso utilizar para antecipar parcelas e ser contemplado mais rápido. Isso é o lance. E o lance ele é uma oferta. Então, por exemplo, eu tenho lá 20 mil de caixa já disponível para comprar meu carro, eu posso ir lá ofertar um lance de 20 mil. Se eu for contemplado com aquele lance, eu tenho 2 dias para fazer o pagamento daquele 20 mil e o meu crédito fica disponível para eu comprar. Se eu não for contemplado, o dinheiro fica na minha mão. Se eu for contemplado e por algum motivo não conseguir pagar esse lance, cancela o lance e o dinheiro continua na minha mão. Então existe essa forma de você se programar, se planejar para isso. E o que é interessante, em 2008 o sistema de consórcio ele foi reformulado. Entrou a Lei 11.795, que regulamentou todo o sistema de consórcio. Então antes a principal objeção do consórcio era o quê? Ah, consórcio demora. Porque realmente era uma contemplação Sim. por sorteio, uma por lance fixo, uma por lance em dinheiro. E aí demorava, só que hoje não. Hoje, todo recurso que entra no grupo dentro do mês, obrigatoriamente ele tem que sair no mês. Então, se o caixa tiver saldo para pagar 10 pessoas, 15 pessoas por mês, ele vai pagar todas essas pessoas no mês. Então, você consegue se programar olhando o histórico anterior do grupo e trabalhar um lance em cima daquilo que já é realidade, aquilo que está acontecendo. Então, ficou muito mais previsível. O que eu costumo orientar, que é importante na hora de contratar, tem que conhecer a empresa, verificar no Banco Central se ela é uma empresa que está regular, se está tudo bem com ela, olha o Reclame Aqui, olha, enfim, Procon, vai olhar algumas questões que vão mostrar a idoneidade daquela empresa, porque você precisa contratar com uma empresa séria, senão vai dar dor de cabeça. Só para esclarecer, é possível entrar no meio de um grupo que já está correndo, Uhum, né? Então, eu quero fazer um consórcio, já existe um grupo, perfeito, eu entrei no... tem gente pagando já o penúltimo mês, tem uhum, gente entrando agora. perfeito. Existe isso? Existe. Esses Uhum, são os grupos em andamento, né? Ou as cotas de reposição. O uhum, que acontece? Por exemplo, o grupo tinha lá 1.000 cotas disponíveis, todas essas cotas acabaram. Mas eventualmente alguém cancelou esse consórcio, é o que tu comentou de pegar o dinheiro de volta. uhum. A pessoa, enfim, passou por alguma dificuldade financeira, ela não consegue mais pagar aquele consórcio. O que acontece? É feito o cancelamento da cota e abre-se uma nova vaga. Então Uhum. existe a possibilidade de alguém entrar naquele grupo que já estava em andamento. E qual que é a vantagem disso? Tu vai entrar num grupo que já é maduro, em sentido Sim, de caixa, que já contempla melhor. Então sim. você entra num grupo que já tem mais disponibilidade de caixa para te contemplar. Então existe uma procura muito grande pelo grupo em andamento, que é o grupo que Sim. já tem caixa para contemplar mais rápido. Mas daí tu entra com parcela fixa normal ou tu entra já pagando aquela parcela que foi paga por quem saiu? Tu O entra no prazo equivalente. atual. Entendi, Vai pegar o valor do crédito, a taxa vai dividir pelo prazo atual que tu entrou. entendi. Se o grupo tinha 80 meses e tu entrou agora faltando 40, o teu consórcio vai ser em 40 meses. Tu não precisa pagar aquilo que ficou para trás. Tu Sim, entra normalmente com prazo de 40 meses, por exemplo, entendi. Tu pega o prazo até fechar, né? até fechar. Cancelamento de cota. Cancelei meu consórcio. Eu pego uma parte de volta? Sim, você pega. Você pega 80% do fundo comum de volta. Como que funciona isso? Até 2008, tu tinha que esperar o grupo acabar para pegar o dinheiro de volta. Em 2008 mudou um pouco. Hoje Uhum. existe um sorteio dos cancelados. Então todo mês alguém é sorteado e pega o recurso de volta. Se você não for sorteado, ao final do prazo você pega o teu crédito corrigido de volta. Então hoje é assim que funciona. Eu tenho uma dúvida ali. Ali, no caso, é uma divisão de valor que vai pagando para cada pessoa que faz parte do grupo, que tu dividiu nesse caso aí, tem. Porque aí agora o cara não precisa esperar tanto tempo para conseguir a carta de crédito. Perfeito? Esse valor vai sendo mensalmente aí meio que distribuído para algumas pessoas que fazem parte do grupo, é isso? Isso. Como que funciona? Por exemplo, vamos pensar aqui, vamos falar que aqui é um grupo de consórcio. E aqui, esse mês, o fluxo de caixa desse grupo permite contemplar 10 pessoas. Uma delas foi através do sorteio e as outras foram através do lance. Existem algumas categorias de lance, por exemplo,
você pode utilizar uma parte da carta para dar lance. Se você não tem dinheiro, por exemplo, você pode contratar um crédito de 100 mil e pegar 30 mil da carta e ofertar como lance. Existe essa possibilidade de a gente dar, até porque a gente entende que nem todo mundo tem esse recurso para dar o lance. Então essa é uma modalidade. E tem a modalidade, por exemplo, que é com dinheiro. Você pode dar os mesmos 30 mil, só que em dinheiro. Então são duas categorias diferentes. Contemplei a primeira por sorteio, o que vai acontecer? Agora entra a questão do lance. Então vamos pensar que alguém foi lá e deu 50% de lance. Foi o maior lance contemplado naquele mês. Aquela pessoa vai ser contemplada por lance. Só que tem caixa para pagar mais 8 ainda. Sim. Aí teve um que deu 45, outro que deu 44, 43, 42, enfim. Vai chegar até lá no último para fechar os 10. Então, o lance é pago conforme a oferta que a pessoa fez. Ah, eu ofertei, eu ganhei, então eu vou ser contemplado. Até por quantidade mesmo de investimento, né? O cara tá ali, o que deu 10 mil, o outro que deu 5 mil. O de 10 mil, se tiver faltando uma pessoa para contemplar no mês, o de 10 vai sair na frente do que deu só 5 mil de entrada, então, né? De lance, né? Se for o mesmo valor de crédito, sim. Ah, entendi. Então, essa era a minha dúvida. Como que era escolhido os clientes, as pessoas que fazem parte do grupo para serem contempladas? Porque se é um grupo de 2 mil pessoas, e hoje a gente só tem caixa para pagar 50, por exemplo, pessoas, ou seja, como que seria elegível, quem seria elegível para receber isso antes? Isso. Mas a minha dúvida também é o seguinte, os 50, os 10 ou os 50 que receberam nesse mês, Perfeito. quando cair o próximo mês, e tem novamente caixa para contemplar mais pessoas, vão ser contemplados os mesmos do mês passado ou é feita uma nova rodada? Não sei. É feita uma nova rodada, uma nova assembleia. Ah, Contemplei a minha cota, eu já estou contemplado, eu já peguei meu dinheiro, eu não participo de uma nova possível contemplação. Você Só vai ser continua contemplado pagando. uma vez só e vai continuar pagando. Então, no mês que vem, outras pessoas vão ser contempladas, porque eu já fui. Então, eu não preciso mais ser contemplado, eu já peguei o dinheiro para realizar meu projeto. Então, todo mês a tua concorrência vai diminuindo, porque são menos 10 do mês passado. Entendeu? entendi. Não, mas a dúvida dele foi a outra. A minha, dúvida a dele foi minha o não é a seguinte. contemplação total. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um lance de 18 mil reais, numa carta de, sei lá, 180 mil, 10% do valor, né? Não fui contemplado. No mês que vem o meu lance tá valendo ou eu preciso fazer o lance novamente? Precisa fazer O lance é mensal, mas aí é 180 mil, eu recebi 80. Falta 100 mil ainda, né? Ou não, só recebo tu se for recebe, completo. tu recebe tudo. Você Só recebe tudo. contemplou a carta, você pega o crédito Ah, integral. entendi, porque daí se Que não tiver recebe dinheiro parcial. para pagar 10 pessoas, mas é o valor total de cada De 10. cada uma Não, das 10, entendi. isso. Eu pensei que Se era o um teu valor projeto mínimo. é 200 mil e você foi sorteado, você tem acesso aos 200 mil reais. Interessante isso aí que tu explicou, sabe por quê? Justamente que eu volto lá. Na época que eu fiz consórcio de uma moto, que foi isso aí, não tinha isso. Era quando que começou essa lei? 2008. 2008? Cara, não, putz, era muito antes quando eu tentei fazer um consórcio. Mas era, cara, não tinha isso. Era realmente, o cara tinha que, começou a pagar. Cara, é só quando tu for contemplado mesmo, dentre todas as pessoas, tu foi o cara que foi escolhido ali, tu vai receber o valor. Não tinha, essa lei não existia pelo visto. E aí eu ficava naquela, cara, quando que eu vou receber isso, tá entendendo? Eu tô pagando mensalmente a parcela, sei lá quanto isso vai demorar, eu tenho que esperar chegar no final do negócio para eu poder ter acesso ao valor. E aí era o que deixava mais com o pé atrás, assim. Porque aí tu vai ver, tem pessoas que realmente vão olhar e falar assim, cara, mas se eu financiar, eu já vou ter o negócio meio que na hora. Agora, Então qual que seria a vantagem, Depende da né? pressa, né? depende da Justo, pressa. justo. Aí Depende da eu como um jovem poxa, tava doido pra pegar uma moto, minha pressa era absurdamente Era pra grande, ontem, né? né? Um cara jovem, um cara mais ansioso ainda. Hoje já existe essa possibilidade de você acelerar. Que, por exemplo, você tá entrando no grupo em andamento, que o Kevin Sim. comentou, tu vai pegar, por exemplo, a gente vai olhar para a assembleia do mês passado, quais foram os lances contemplados. Sim. Então eu consigo ver, olha, Uma média de valor, né? não dá para prometer, não dá para... A Sim. própria lei que regulamenta o consórcio, ela deixa claro que é vedada a promessa de contemplação. Porém, olhando para o mês anterior, eu consigo ter uma média de quem Sim. contemplou, quanto foi, e te passar com mais assertividade. Então, se você tem, por exemplo, um mês disponível para esperar, dá pra gente fazer através do consórcio. Agora, não, eu preciso para ontem, aí não tem Aí milagre. não tem muito o que fazer. Aí não tem milagre. Mas olha, isso abre uma janela muito boa para quem antes viveu naquela época de consórcio, onde realmente tinha aquela, putz, vai demorar e tal. Não, cara, agora com essa lei eu consigo ter uma previsibilidade, não uma promessa de que vai vir muito antes do que eu imagino. Vai vir num prazo aceitável, né? Porque tem projeto que a gente pode esperar, né? Pelo amor de Deus. Sim. Então, ou seja, as taxas
do financiamento, acredito que são um pouco maior do que o consórcio. Bem né? maior. Um pouco não, né? Ué, porque Vai sendo bem a generoso. gente vai ter que ver um banco, porque tem banco que adora meter-lhe uma taxa ali, fora agregados, né? Que tem os agregados também de... Nossa. Mas, ó, vou te dar um exemplo agora de fevereiro, tá? Eu fechei uma cota de veículo para uma cliente minha que ela já tem o carro dela e ela quer trocar por um melhor. Só que ela não tem pressa, porque o carro dela tá funcionando. Então eu falei para ela, por que que tu vai se meter no financiamento para pagar às vezes 2 vezes o valor do carro se o teu carro tá funcionando? Faz com calma, programa. E aí tu comentou, tem bancos que cobram mais, tem bancos que cobram menos, e realmente. Só que dentro do Banco Central, lá no site, todo mês é atualizada a tabela de taxas e tarifas. Então tu consegue entrar lá no Banco Central e ver quais taxas que os bancos estão praticando. Sim. Então tu pega lá a relação, por exemplo, de todos os bancos e vê na média quanto que tá dando. Essa média eu olhei em fevereiro com database de janeiro. A taxa média de financiamento de carro hoje no Brasil é 2,5 Caramba, tá alto sim. ao mês. Selic tá em É, 10,75, aham. o mínimo dobra para ter o Minha spread tá do banco. 1,45 agora, minha taxa do Claro financiamento. que, se você tem um bom cadastro, você vai conseguir a 1,40, Sim, 1,50, O CNPJ às vezes consegue um pouquinho Sim. mais barato. Só que a gente trabalha com a média. Sim, Porque é natural, depende do cadastro. Se o cara tem um score bom, pega uma taxa menor. Caramba, se mas não, tem uma gente maior. que paga Nossa, 2,0. Tem gente que paga 4, porque tem taxa que é 1,5, mas tem taxa que é 4,5. Meu Tem alguma amigo. dessas aí atrelada a IPCA também? O banco Porque precifica daí da forma você que ele vai, quer. pronto, aí você amarrou sua vida num negócio que ficava à mercê da inflação, acabou a sua vida também, né? Na verdade, a pós-fixada, né? Essa. A pré-fixada é a mais segura pra ti, mas se Ele tu tem pegar. previsibilidade, né? Se tu pegar Mas a pós-fixada, eu vou te dar um exemplo, quebra a tá? cara. De outro cliente que eu atendi. Ele contratou um financiamento imobiliário quando a Selic estava 2%. Ele contratou pós-fixado na Selic. Puta merda. Isso faz o daí quê? Um você ano, ferra, né? talvez? Um ano e... Vamos botar 1 ano e meio. Sim, Mas em 1 ano e meio, a taxa que era 2% foi a 10,75. sim. Então, olha o gap que ficou para esse cara Tá pagar. A Ele entrou parcela com que uma ele parcela paga de vai 1.500, agora aumentando. tá né? pagando 2.800. Sim, Amém que ele tem condições de pagar, mas sim, e quem sim. não tem? Ah, Entendeu? Então, essa questão de contratar pré-fixado tem mais previsibilidade. Sim. Agora, o que a gente tem que analisar é a taxa média, porque tem gente que contrata com uma taxa menor, mas tem gente que contrata com uma taxa maior, porque é a única forma do cara comprar. Então, a gente olha a taxa média. Se a gente for pegar a taxa média 2,25, a taxa média num consórcio de veículo anual é 2,5. Tem umas que são 2,2, Sim. 2,7, mas na média é 2,5 ao ano. Sim, Ou seja, um mês de financiamento paga um ano de consórcio em relação à taxa. sim, sim. Então é isso que tu falou. Cara, se a gente for analisar economicamente falando, o consórcio ele é muito mais viável, muito mais vantagem. A questão tá na pressa. Eu posso esperar ou não? Pois Então é. é isso que a gente tenta mostrar. Será mesmo que você precisa trocar de carro agora? Não sei. A pessoa que vai me dizer. Mas eu vou colocar para ela os dois caminhos. Ó, você pode fazer isso ou você pode fazer isso. E aí Isso cada um faz a é sua louco. análise, né? É louco porque daí a gente acaba tratando agora de emocional de algumas pessoas em relação a isso, né? Óbvio, tem os projetos que podem esperar, mas tem pessoas que realmente o projeto poderia esperar, mas ela tá ansiosa mesmo e quer adquirir. Aí aquilo, justamente isso que tu fala pra gente conversar com o cliente, deixar bem claro assim, cara, essas são os pontos negativos de tu ir pro financiamento. Vai ter na hora? Vai ter na hora. Vai custar caro. Vai custar bem caro pra ti no final, né? Então, tipo, essa questão de apresentar antes, eles não faziam muito isso, sabe? Não era muito feito essa questão, é mais um cara adquirir, a gente volta naquele vendedor que quer bater meta, né? O que eu vejo assim que é o principal, vamos falar dessa questão de antecipar. Cara, a antecipação de sonhos ela custa muito caro. Se a gente for Sim. pegar, isso é recente, tá? Eu não lembro qual foi o veículo ali, mas tem um órgão que mede o endividamento das famílias, né? A média de endividamento hoje no Brasil é 70%. Ou seja, de cada 10 famílias, 7 estão seriamente endividadas. Com cartão de crédito, com cheque especial, Empréstimo. com cheque que bateu e Seriamente voltou. endividada quer dizer negativo mesmo, né? Tipo, Exatamente. E no PSPC já. vendendo Exatamente. o café São para dívidas comer o em almoço. atraso. Não necessariamente o cara tá no SPC, porque pode ser que ele atrasou Sim. lá 30 dias e ainda Sim, tá em sim. renegociação. Mas são famílias que estão com dívidas, que estão endividadas. Você vive no limite, né? É, o famoso enforcado. vive no limite. Exatamente. Enfocado. Então, antecipar um sonho vai te custar caro, natural. Uhum. Então, eu não tenho, vamos pensar numa viagem. Eu quero viajar para Europa. E eu não tenho dinheiro para fazer isso hoje. Eu não tenho caixa para ir lá e comprar essa viagem. Se eu quiser pegar um empréstimo no banco para fazer essa viagem, vamos dizer que vai custar 20 mil, eu Sim. posso ir lá no banco
e pegar os 20 mil. Vai Só que eu não vou pagar o pagar 20, dobro. eu vou pagar 30, 35, entendeu? Então eu posso antecipar? Posso, é uma escolha minha, mas eu tenho que estar ciente de que a consequência financeira vem. Só que aí a gente volta lá na base. Não aprendemos isso lá quando deveria aprender, lá no Volta fundamental. para aquela questão de planejar antecipadamente, né? De olhar para o teu futuro e pensar, não, daqui X tempo eu vou querer mudar de casa, daqui X tempo eu vou querer mudar de carro, né? Claro que a vida entra no caminho, né? Então a vida é uma coisa imprevisível. Mas se tu tiver isso planejado, tipo, pô, quero um consórcio de 300 mil reais para contemplar, se contemplar eu mudo de casa, né? Vai pagando, né? E Exatamente. pelo que eu vi aqui, pô, é bem acessível. Já vamos fechar uma cota Não, aqui hoje não. já. Hoje não, hoje não. Aconteceu um fechamento Hoje não. em podcast, Ao vivo, cara. É, Ao olha, vivo. 200 mil reais, 240 meses de 1.033. Não é caro. Não é Se for um botar valor no alto. final ali da conta, É. comparar com o E financiamento. se tu pegar um financiamento hoje 100% de 240 mil, vai pagar uns. Nem sei se eles fazem hoje em Ó, dia esse tipo de financiamento. esse financiamento dessa cliente que eu comentei hoje era 125 mil de entrada, a Aham. renda 3.300, 125 de entrada, 360 meses de 933 reais. Cara, olha que doideira. Quase não chegava a dobrar, mas quase dobrava o valor da casa. 300 e quantos meses? 360 de 932. 360 meses? Quanto tempo dá isso? 30 anos. Caramba, olha que Cara, doideira. o que eu vou fazer na minha vida em 30 anos? Sei lá, cara. Não faço ideia da minha vida em 30 anos. Aí 30 anos eu tô com um negócio amarrado aqui. Opa, tirou o microfone. 30 anos eu tô com um negócio amarrado em mim. Mano, eu já mudei de tanta coisa. Minha cabeça já foi pra tanta coisa diferente. Eu quero mudar de país. Pronto, tô amarrado. Isso aqui é tipo aquela bola de ferro que amarravam nos presidiários antigamente. Pronto, como é que eu saio do país agora? Né? Eu vou até puxar, não quero trazer polêmica não, mas entrando em um conflito entre países, como que tu faz agora para sair do país? Amarrado numa dívida, tua moeda caindo grosseiramente, teu dinheiro não vale mais nada, nem para comprar uma passagem para sair, tu amarrado numa dívida de 30 anos, não tem mais o que fazer, né, da vida. As pessoas não A É gente vê complicado. isso acontecer agora, né? Ali Exatamente. na Ucrânia tem banco quebrando adoidado. E porque como que o pessoal cara tá sai tirando dessa dinheiro. dívida de 30 anos? Aí que tá a grande questão, que a gente tava comentando. A pessoa não faz essa conta. O que que ela olha? Cara, coube no meu orçamento, Sim, existe uma margem de endividamento máxima que é 30%. Mas pensa, se o cara colocou 30% ali no financiamento, com 30 ou 35 anos, ele já sabe que 30% está comprometido em 30 anos. Mas aí tu bota luz, água, internet, telefone, mercado, né, com a inflação alta como tudo tá, isso coisa, varia, tá? né? tudo sobe. Isso vai. Sim. Então tudo isso vai deixando o cara sem possibilidade. Então tu imagina, até tem no meu Instagram eu fiz um comparativo de um financiamento de um consórcio ao longo do tempo. Se tu pegar, por exemplo, contratar um consórcio, for contemplado no 5º ano, tu vai lá, compra teu imóvel, sai do aluguel. Sim. Aí tu contratou mais uma cota, daqui 10 anos tu contemplou aquela outra cota. Tu vai ter mais um imóvel. Então tu vai chegar, por exemplo, se tu contratasse um financiamento a 35 anos, tu sabia que tu ia chegar em 35 anos com um imóvel. Mas se você contrata no consórcio, contempla, ficou com orçamento livre e repete a operação, você tem a possibilidade de fazer 2, 3 imóveis naquele Sim. mesmo período. Então, é o que eu falo, eu não estou aqui para crucificar o financiamento, né? Mas são caminhos, são escolhas que as pessoas podem fazer. A gente Antecipar volta. o sonho ou planejar com antecedência. Daí entra de novo aqui a questão. Cliente, te apresentei essas duas opções. O que tu quer? Pensa bem no teu futuro. Tu acha mesmo que a antecipação que vai te custar muito caro, essa antecipação do sonho, vai valer a pena no longo prazo? Nós temos o consórcio, em relação o financiamento demora mais, mas você está ciente de quanto que você está pagando ao mês, você está vendo que tem um custo muito menor, vai valer a pena o quê? Aí é o cara que tem que realmente tomar a decisão, porque senão o cara fica louco, fica doido, porque ele vai tomar uma decisão que o financiamento ninguém avisou para ele que era assim, e aí pronto, o cara se suicida. Teve gente, quando teve problema lá tem as catástrofes que já aconteceram no nosso mundo, para um ser humano, uma pessoa mentalmente desordenada se suicidar é muito rápido. Quando teve a virada do milênio, se eu não me engano, não, Muita milênio gente. não, milênio não, cara, do século, né, não lembro agora. Virada do século. Do século, né, muita gente suicidando, então, ou seja... Não, foi do milênio, foi de 2000, né? 1999 foi para do milênio 2000, isso. né? Cara, as pessoas se suicidando por causa disso.
que não é uma dívida, né? Lá do milênio. A gente não tem nem controle sobre isso. Sobre dívida, a gente tem um controle de tomar É, decisão de na sim ou verdade, não. hoje muita gente acaba cometendo suicídio por causa de endividamento, né? Imagina. É uma das coisas, é uma Eu não dos sei se é motivos maiores, eu né? não sei se é o motivo número 1 ou número 2, Sim. mas hoje dentro Por do endividamento, suicídio, né, cara? por questões financeiras, E aí a gente entra, uma decisão mal tomada, não pensando no futuro. que impacta por muito tempo, né? E olha que impacta não só ele, a família, né, cara? Imagina a família pensar, ó, fulano se suicidou infelizmente porque ele tava devendo, ele não conseguiu se controlar, sei lá, né? que, Cara, cara, e é analisando a nossa realidade, tudo isso é por uma coisa crônica. O cara não aprendeu Não sobre aprendeu. aquilo. Ele não sabe nada. Então, quando ele entra num banco, os caras deitam e rolam em cima dele, né? Eu vi isso acontecer agora. Tem uma funcionária ali que ela tava conversando com ela, quanto é que tu paga lá no teu banco? Ah, R$ 40. R$ 40? Mas R$ 40 é muito, falei, né? Aí eu falei, dá uma olhada lá. Aí ela foi dar uma olhada, tinha um seguro de vida atrelado ao nome. 4 anos ela pagando seguro de vida. aí que tá. Por exemplo, eu defendo o seguro de vida, mas ela não Sim. sabia que ela tava Ela pagando não seguro de sabia que vida. ela estava Ela poderia achar outros seguros de vida que pudessem ser mais baratos, que tem opções que são mais baratos, ó, tem algumas diferenças em relação aos benefícios que talvez o seguro de vida oferece. Aham. Mas é isso que a gente volta a Mas bater na a tecla. questão, ela não queria ter aquele Ela seguro. não queria, isso, ela não achou, contratou. ela achou que Justo. era uma tarifa de manutenção de conta. Sim. Aham, justo. É, o pessoal joga assim, na verdade, né? Tu vai abrir a tua conta, ele fala assim, pô, vai te custar só R$ 79,90 por mês. Na verdade custa 19, o restante é Outros produtos, né? produto, é seguro, Agregado é... aí. O que mais eles contratam ali, cara? Contrata seguro, contrata... Ele tem seguro pra tudo, né? Seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa. Hoje tem seguro pra um monte de coisa. E aí coloca lá, tu vai ver, tem uns 4, 5 seguros no teu E nome. tu nem sabe, né? É, Essa é a questão. Por isso que a gente volta naquela questão. Poxa, a pessoa bateu a meta dela, mas a que preço? Enganou sim. uma pessoa, sabe? Mentia. Pra mim, esse tipo de situação, eu prefiro muitas vezes, tá? Mas assim, ó, muitas vezes eu perdi uma venda, deixei de fechar um negócio, porque eu não quis mentir. Sim. Não, cara, me dá uma promessa de contemplação. Eu quero saber, em 2 anos, tu garante pra mim que eu vou estar com o dinheiro na mão? Cara, não posso. Sim. Não posso. Tá escrito, quer ser enganado? Vai lá em outro lugar que alguém vai te falar que sim, tu vai ser enganado. Agora, quer a verdade? Cara, abre a legislação, vai pesquisar. Eu não consigo entender como uma pessoa faz um investimento alto sem pesquisar. Aí eu vou lá e falo, não, cara, ó, funciona assim, funciona assado. E o que que acontece? O cara vai lá no outro lugar que prometeram que ia dar certo. Eu falo, cara, vai com Deus. Só que fica com o meu telefone, porque daqui a pouco tu vai precisar de mim, tu vai me ligar. Daqui 2 anos ele pula Não, fora de lá. não tem, cara, não tem. O cara volta. Pô, tu falou pra mim que não dava, e realmente, cara, pô, o cara me enganou, perdi não sei quantos mil. Mas é o quê? É ganância, a pessoa quer ser enganada. Mas o lado bom de tu fazer isso, que ainda tem os clientes que falam assim, cara, ninguém nunca me falou isso. Eu não, tipo, cara, vamos tirar agora o cliente que não foi na outra opção. Ele falou assim, cara, ninguém nunca me apresentou isso. Como muitas vezes já aconteceu comigo. Então eu falo, o cliente, o vendedor nunca tinha me apresentado isso. Eu vou fechar com esse cara. Aí foi honesto. Eu precisava de um vendedor, porque a visão que muitas pessoas têm é que vendedor quer passar a perna. Né? Vendedor é um cara chato, quer passar a perna, porque a gente tem algumas experiências que as pessoas passaram por isso. Mas quando a gente encontra um vendedor que não tem reservas e fala, cara, é o seguinte, isso é o que acontece, e deixa tudo explicado, gravado. Ele foi honesto em me dizer que isso daí, eu poderia ter a opção de eu querer eu me auto-enganar, né? Eu permitir ser enganado. Ele deixou bem claro pra mim. Cara, não tem por que eu não fechar com esse cara. Não tem por Exatamente. quê. E é isso que eu falo. Sustentabilidade ao longo dos anos. Sim. O cara que entra e faz coisa errada, ele vai se dar bem 1 ano, 2 anos. Depois o mercado expulsa esse cara. É natural, cara. O cara não vai conseguir isso. Vamos pensar, eu vendi um consórcio pro Kevin. Só que, cara, eu enganei o Kevin. Falei pra ele que no terceiro mês ele ia ser contemplado e não foi. Ele continuou pagando, porque ele já tinha investido, não queria mais Sim. cancelar. Aí daqui a pouco tu queria comprar um consórcio. Aí tu fala, pô, Kevin, tô pensando em comprar um consórcio. Já Cara, vou pelo falar, amor não de Deus, compra lá. não foge, foge do Luiz, cara. Sim. Passa longe do escritório dele. Por quê? Porque eu vendi errado, eu enganei. Só que aí eu vou vender de novo? Não vou. Agora, se eu faço o contrário, eu dou um atendimento excelente, eu mostro pra ele como que dá pra fazer, a gente faz, dá tudo certo. Cara, o cara vai me indicar, o cara vai me recomendar, o cara vai falar bem de mim. Não tem, é por isso que eu falo. Cara, 80% do meu resultado hoje, isso tem planilhado, tá? 80% das vendas que eu faço é relacionamento, é indicação.
Cansei, cara, de vender para cliente que eu conversei há 1 ano e meio, 2 anos atrás. O cara falou, pô, agora eu quero voltar com esse projeto e, meu, tu me atendeu legal, vamos voltar a conversar? Pô, vamos sim, vamos voltar a conversar. O que que tu quer fazer? Quer vir no meu escritório? Eu vou até você. Então volta, entendeu? Então, são os dois lados. Eu posso fazer errado e ganhar agora, ou eu posso fazer tudo certo e conforme o tempo vai passando, tu vai ganhando autoridade, tu vai virando referência, as pessoas vão voltando pelo bom trabalho que tu fez. Cara, eu achei interessante a gente trazer esse tema de consórcio mesmo, que a gente desmistifica muita coisa aqui. Desmistifica como que funciona esse processo de aquisição de consórcio, como que é tudo relacionado a comparar com financiamento. Muitas pessoas hoje, acredito talvez já pegou clientes que aderem a empréstimo, que aderem a Uhum. outros tipos, né, outras formas que até o banco tem disponível para o cara adquirir o dinheiro. Explica pra gente aqui como que é o passo a passo para o cara entrar hoje no consórcio, questão de, não sei se pode falar sobre taxas também, Uhum. como que funciona isso do começo da aquisição, do começo de assinar o contrato, tudo, o processo dos grupos, que isso é muito importante, as pessoas saberem que existem grupos que estão em andamento, outros que estão para começar, como que funciona tudo isso até o processo de aquisição da carta? Perfeito, vamos lá. Como que eu faço? Eu vou, faço um atendimento, eu entendo a tua necessidade e vou te fazer uma recomendação. Olha, dentro daquilo que a gente conversou, eu tenho isso aqui disponível, mas eu acredito que isso aqui é o mais adequado para ti, porque ficou dentro do valor de parcela que tu poderia pagar, porque o teu lance já é adequado para cá, ou porque tu tem o objetivo X, Y, Z, eu vou te apresentar uma sugestão. Você acatando essa sugestão, por exemplo, a gente vai fazer a alocação dentro do grupo. Fui lá, aloquei, coloquei uma cota do Kevin lá dentro do grupo. Eu vou emitir o contrato, vou mandar pro Kevin, ele vai ler, vai analisar com calma e vai me confirmar, olha, perfeito, pode fazer. Você vai fazer o pagamento da primeira parcela e você já vai estar validado dentro do consórcio. O que é interessante, consórcio, o Banco Central, como ele é um investimento, antes da contemplação você só está pagando, você não está pegando o dinheiro. Então você não precisa apresentar a documentação completa antes da contemplação. Então Só você vai depois. apresentar Hum, agora o teu documento com foto, por exemplo, e uhum, a gente vai fazer o cadastro com as informações que você vai nos passar. Lá no momento da contemplação, sim. Aí você vai ter que mandar toda a documentação uhum. normal para que você possa aprovar um crédito. Só que eu acho interessante que tem muita gente que pede o documento antecipado para fazer uma pré-consulta e falar pro cara, ó, teu crédito foi aprovado, pode contratar o consórcio. Só que não foi feita análise de Fizeram isso crédito. comigo. Por isso que eu falo, cara, é batata. Pelo menos uma das histórias que eu conto vai casar. Porque infelizmente o mercado é assim, é uma pena, Sim. cara. É uma pena, mas o problema do consórcio é o vendedor de consórcio, cara. Meu Deus. Tá, e aí o cara então vai, tu explicou pra ele, ele deixou só os documentos básicos ali, né? Aham. Ele deu início ali ao pagamento. Perfeito, Como que funcionam esses grupos? perfeito. Aloquei você num grupo de carro, por exemplo. Você recebeu um número de contrato, você participa agora daquele grupo. Todo mês, o que que a gente faz lá no escritório? Cara, dificilmente tu vai acompanhar, porque tu tem teu trabalho, tem tua Sim, vai família, tu vai pagando, ficar né? na correria. Então, geralmente tu vai ficar pagando. Mas o que que a gente faz? A assessoria no consórcio ela é fundamental, porque vez ou outra aparecem oportunidades que você pode aproveitar. Então Uhum. a gente faz, por exemplo, tá chegando perto do vencimento do boleto. Eu vou te mandar um lembrete. Kevin, cara, amanhã vence teu boleto. Não esquece de pagar, porque se você não paga o boleto em dia, você não pode concorrer no sorteio e no lance. Então, pagou em dia, tá concorrendo no sorteio. Muita gente esquece de pagar, tá? Muita gente. Então, Sim. não é o grupo inteiro que vai pro sorteio, é quem pagou em dia. Passou o Hum, sorteio, passa 1 ou 2 dias, vem a assembleia, que é onde acontecem os lances. uhum. Então, analisando a cota que foi sorteada, a gente consegue entender mais ou menos qual o percentual de lance, Sim. porque a cota ela é um critério de desempate em caso de empate do lance. Uhum. Então, se você der um lance e outra pessoa der o mesmo lance, vai entrar um critério de desempate, que é a proximidade do número que foi sorteado. Então, o sorteio influencia também no lance. Então, a gente faz toda essa análise e fala assim, olha, esse mês, tu tens a possibilidade de contemplar no lance mais ou menos com esse valor. Você quer dar esse lance? Sem compromisso. Eu Sim. posso fazer aqui, se contemplar, você decide se quer pagar ou não e efetivar a contemplação. Mas a gente dá esse suporte. Isso faz toda a diferença. Porque vez ou outra aparecem oportunidades que talvez você não veria, mas que a gente vê e te avisa com antecipação. Então, o que eu vejo assim como grande diferencial hoje é o pós, essa assessoria mensal. Uhum. Porque consórcio tu pode contratar em qualquer lugar, qualquer banco, tem banco digital, enfim, vários lugares vendem o consórcio. A questão é, e o pós? Eu atendi um cliente em Dayal no ano passado, ele tinha contratado um consórcio, porque ele precisou de dinheiro para a empresa,
e para aprovar o crédito precisou fazer um consórcio. Tava pagando normal, débito automático na conta, só que, cara, ele esqueceu. E ele ficou 1 ano e meio pagando aquele consórcio e nem lembrava. Aí um dia ele, pô, lembrei do meu consórcio, vou lá no banco ver. Ele tinha sido contemplado na sexta parcela Ninguém e avisou ninguém ele. avisou. Nossa. Ele tava com o crédito contemplado, podendo trocar de Sim. carro, investir no maquinário para a empresa e ninguém avisou. Então ele ficou com o dinheiro lá 1 ano parado, que ele poderia ter utilizado para outro investimento. Esse dinheiro não fica rendendo nada, não, né? Fica Não. rendendo. Fica? Pro banco, né? Não. Quando o consórcio é contemplado, ele é aplicado num fundo e você recebe rendimento sobre a carta. Ah, entendi. Sabe dizer quanto é? Cara, Deve fica ser- muito próximo ao CDI. É muito São investimentos mais seguros, né? Aham. Sim, sim. Não sofre tanto com oscilação, né? Exatamente. Mas o cara poderia ter realizado o projeto Pois dele é. antes, Ah, entendeu? com certeza. Então essa assessoria, ela faz toda a diferença. Toda a diferença, tá? Isso posso te dizer com certeza. Mas porque isso o cara não recebe nenhum aviso, assim, vamos supor que não tem assessoria, nenhum, tipo, nossa, caiu dinheiro na tua conta. Sei lá. é que o dinheiro não cai na tua conta, ele fica disponível Sim. para você utilizar. Tu vai ter que Só que solicitar essa. aqui, por exemplo, na administradora que eu trabalho, para vocês entenderem, a Demicon hoje ela é a maior administradora de consórcio independente do Brasil. O que que é isso? É uma administradora que não Só está faz vinculada a nenhum banco, ela só trabalha com consórcio. Então hoje, dentro do segmento de consórcios, a Demicon é a maior. Então, cara, ela é muito bem estruturada. A gente tem setores de pós-venda, pós-contemplação, documentação, escritura, liberação. Então, por exemplo, o meu cliente foi contemplado, 2 horas depois ele recebe um e-mail e eu recebo também. Então, se ele não Sim. vê, eu vejo. Se eu não ver, Não ele tem me como avisa. passar direto. Não passa, entendeu? Uhum. Então a gente faz esse suporte e fala, ó, cara, contemplou, vamos lá, como é que tu quer fazer? Então tu tem toda essa assessoria pós-contemplação. Isso faz diferença, por quê? É interessante a gente analisar a estatística. Esses tempos atrás eu estava conversando com um cara que ele é estatístico de um banco digital, muito famoso, que eu não vou falar o nome, mas ele analisa toda a parte estatística por trás. Então ele me pediu uma série de informações para ele fazer cálculo, estatística, para ver como é que ele podia fazer e tal. Passei, não tem crise. É muito transparente, existe um portal para você analisar, para você conferir as informações. E você tem esse suporte que faz a diferença. Então a gente consegue analisar quantas pessoas deram lance, quantas foram contempladas, quem foi contemplado. Então tudo isso a gente tem de dados para trás. Em cima desses dados a gente vai buscar fazer a melhor alocação possível, né? Ah, isso é bom demais, cara, tá louco? E, cara, o que eu gosto demais, assim, do consórcio são 2 pontos principais. Primeiro, custo. A taxa é infinitamente menor do que qualquer outra linha de crédito, tá? Hoje, disparado, é o dinheiro mais barato do Brasil. Sim. Quando a gente está falando em imóvel, a gente está falando aqui na Demicon de 1,2% ao ano. Taxa pura. Não tem fundo de reserva, não tem seguro obrigatório antes da contemplação. Então você não tem nenhum outro custo envolvido. É só a taxa de administração. Então é um dinheiro muito barato. E o que eu costumo falar para as empresas, tanto para carro quanto para imóvel, cara, tu sabe que a cada tempo tu vai precisar aumentar a tua empresa, tu vai precisar comprar um carro, porque o carro que tu tem vai envelhecer, tu vai precisar comprar um caminhão, um maquinário. Então se programa através do consórcio, que é mais barato, e você já sabe que você vai ter essa necessidade, se programa para fazer esse tipo de aquisição e deixa o capital do banco para uma emergência. Por exemplo, cara, deu uma pandemia, Sim. preciso de botar caixa no meu negócio, senão eu vou quebrar. Cara, pega dinheiro no banco. Dinheiro mais caro é o dinheiro que tu não tem. Se tu não tiver dinheiro, mesmo que tu pague 2, 3%, se tu não tiver dinheiro, tua empresa quebra. Então deixa o capital do banco para esse tipo de emergência e programa aquilo que pode ser programado. Então essa é uma análise interessante em relação ao custo financeiro e planejamento. Outro ponto é flexibilidade. Tu comentou, cara, mas se eu quiser morar fora do Brasil e se eu quiser me mudar, o consórcio ele não é regional. Tu não precisa comprar um imóvel em Blumenau. Tu pode Sim. comprar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Hoje existe a possibilidade de você comprar imóveis fora do Brasil também, desde que com um contrato com um tradutor juramentado e com garantia aqui no Brasil. Então você tem essa possibilidade. Você pode, talvez a tua ideia hoje seja morar num grande centro, mas daqui a pouco a pandemia trouxe muito isso. Cara, eu posso morar num sítio e trabalhar home office. Então eu quero trocar de imóvel. Eu posso comprar um imóvel rural, eu posso construir, eu posso reformar. Se eu não quiser utilizar a minha carta, eu posso deixá-la aplicada rendendo, ou eu posso vender a minha carta com lucro, ou eu posso comprar o imóvel, colocar para alugar. O próprio aluguel vai pagar a parcela Sim. e no final eu vou ter o imóvel quitado. Então tu tem flexibilidade. Isso para mim é um ponto chave assim do consórcio. Importante, você falou que, por exemplo, existe alguma combinação no consórcio, algum modo ali no consórcio de o cara, vamos supor, ele falou que quer comprar uma casa fora do Brasil. Uhum, A gente está adquirindo um consórcio de imóvel, né? perfeito.
mesmo que esteja de acordo, a aquisição da casa seja com as regras do outro país. Perfeito. Não vai incidir nada no contrato que eu fiz na empresa do consórcio. Desde Não, que tu como tenha que garantia funciona? aqui, né? Desde que tenha garantia aqui. Tu pode, por exemplo, o que é muito comum, eu tenho visto bastante gente do Brasil comprando imóveis em Orlando, por exemplo, Aham. para colocar para locação lá. Eu posso pegar uma carta de crédito e comprar um imóvel fora, desde que eu apresente o contrato de compra e venda lá daquele país com a tradução de um tradutor juramentado. Perfeito? Mas o imóvel fora do Brasil ele não pode ser garantia, porque eu não consigo executar aquele Sim, imóvel lá. sim. É. Então eu preciso de uma garantia aqui. Então, por exemplo, você já tem uma casa Tem um aqui, imóvel. mas Usa você ele quer como mudar garantia. para fora. Você pode usar aquele imóvel como garantia, você coloca a cota de consórcio ali em cima, por exemplo, compra lá fora e aluga esse imóvel aqui no Brasil. Então, o próprio aluguel aqui, às vezes, paga Paga a a cota parcela. que você está indo para lá. Entendi. E nesse caso, se o cara decidiu se mudar do país, fala assim, ó, não, eu quero me mudar do país, eu preciso de tanto. Isso entra em que tipo de categoria? É mais complicado. Eu acho que. Tá falando, tipo, intercâmbio? É, Alguma coisa não, assim? tipo, o cara Não, ele quer ir ele embora. quer ir embora. Ele quer ir embora, ele quer Ele precisa contratar um de. consórcio. Ele precisa. Isso, porque eu digo que pode aparecer alguém que vai perguntar isso. Porque assim, ó, a gente tem a questão de casa, na parte de imóvel, e tem o consórcio de viagem, né? Serviço. Só que, que entra serviço, tem que emitir Uma nota de serviço. uma nota de serviço. Como que o cara emite? Não tem nem como emitir, eu Não, acho, acho né? que não é possível fazer um Porque desse. o cara tá indo com duas ideias. Ele tá pagando passagem de avião e, quem sabe, uma moradia lá. Não uma moradia de comprar uma casa, né? É, daí Mas tu faz o que- um de casa, tu O faz que um... tu pode fazer? Por exemplo, ó, eu sei que daqui 3 anos eu quero morar fora do Brasil, certo? Uhum. Eu posso ir numa agência de viagens, por exemplo, e contratar o serviço deles. E aí eles vão, por exemplo, escolher a questão de passagem aérea, hotel, enfim, eu posso contratar tudo que eles conseguem colocar no pacote, isso vai ser emitido uma nota de serviço e eu pago para eles. Então eu posso já fazer uma contratação da viagem para fora, do aluguel, enfim, do Airbnb, tudo pela agência de viagem. Posso. Sim. O cara me emite uma nota, por exemplo, de 20 mil e lá dentro tem vários serviços descritos. Eu vou pagar o 20 mil para agência. E eu posso me programar para ir morar fora do Brasil. Então tem essa possibilidade, que tu não pode jogar o dinheiro daqui para lá do nada. Tem que ter justificativa. Tem que ter uma segurança aqui, né? O Banco Central exige documentação para liberação do consórcio. Não é uma terra sem lei, não. O Banco Central é o órgão que fiscaliza, ele faz toda a regulação. Eles podem e fazem auditoria todos os meses, tá? Então, todos os meses, as administradoras de consórcio, elas recebem uma auditoria do Banco Central para ver se está tudo bem, está tudo certo. Então, tem que ter um documento que comprove. Por exemplo, no serviço, é a nota fiscal. No imóvel, é o contrato de compra e venda, é a escritura. No carro, é o DUT. Enfim, tem que ter sempre um documento, né? No caso, o consórcio também pode ser, sei lá, nossa, deu uma louca no país e os investimentos estão me dando uma média de 16% de investimento, eu consigo 16% anual. Eu pegar uma carta, um consórcio, para adquirir esse consórcio e aplicar esse dinheiro para adquirir, ou tu acha isso não é possível? Entra o cara bem mal intencionado, chega e fala assim, ó, vou fazer de casa que vem 300 mil, e eu vou pegar o lucro que eu vou ter em cima desses 300 mil, com a taxa que eu estou ganhando anual, excede o valor que eu vou pagar de parcela. Ele vê isso como oportunidade de negócio. Isso também é auditado, tipo, onde é que esse dinheiro está sendo... Porque o dinheiro não foi usado para adquirir a casa, foi usado para o cara investir esse dinheiro. Aí a gente Porque- entra em questão de finalidade, né? Eu queria até perguntar isso. É possível alterar a finalidade do meu consórcio? Antes da contemplação, sim. Você não precisa me informar o que tu vai fazer. Entendi. Tu contrata um Ah, consórcio só imobiliário. depois de contemplar, Sim. então. Depois tu vai escolher de que forma tu quer liberar. Tu Entendi. pode fazer hoje como investimento, depois tu quer comprar um Mas tu precisa adquirir um bem, Se for no caso de necessariamente. Então ele não Agora. pode pegar não aquele pode dinheiro em pra conta, investir. entendeu? É isso que Depende. tá... É isso aí que eu... Depende. Ah, Duas questões. Se o cara faz o consórcio, contempla e ele vende a carta, ele vai ficar com o lucro da operação. Sim. Esse lucro é livre, ele faz o que ele quiser. Ah, Então ele entendi. pode aportar lá naquele investimento. Mas existe uma outra possibilidade, que é, por exemplo, eu comprar e vender entre sócios, entre grupo econômico. Então isso é muito comum, tá? O grupo econômico, um compra do outro. Por exemplo, o sócio compra da empresa ou a empresa compra da outra empresa que é do mesmo sócio. Então o grupo econômico costuma fazer esse tipo de movimentação. É uma movimentação que é regular, É porque legal, ela é né? uma compra e venda, ela é legal. Mas existe a mas documentação. existe a documentação. É, por exemplo, a minha empresa comprando da minha pessoa física. Sim. Eu posso fazer isso? É legal. É um contrato de compra e venda, tem escritura, não tem nenhum impedimento.
Mas geralmente quando uma empresa compra da outra, o sócio compra da empresa é com o intuito de levantar capital. Sim. E o que ele vai fazer com o capital, Aí para já nós não não. impacta, porque a documentação está regular. A gente já fez isso lá com o carro. No caso, se o cara pegar É um bem comum. Sim, consórcio passar de de uma empresa casa, para outra e contemplar. mas se o caso, então, voltando no cara que quer pegar dinheiro para imigrar, ele pode comprar fazer a aquisição então de um consórcio, vender essa carta e obter o lucro em cima dela e daí ele tomar uma decisão de utilizar esse dinheiro. Se ele tiver ela O contemplada, dinheiro é né? livre. É, Vendi a minha carta justamente. contemplada, é dinheiro meu. Ah, Eu entendi. uso da forma que eu quiser. Entendi. Ou seja, você não pode pegar simplesmente que foi direcionado para uma casa e tomar essa decisão para outra coisa, né? Se for Não. utilizar a É carta. por segmento. Isso. Se é imobiliário, Interessante. tem que ser uma operação imobiliária. É, eu A não digo- ser que eu venda a minha carta. Eu pergunto porque no Brasil a gente espera de tudo. Eu acredito que apareça algum que vai fazer isso, que vai ter, tomar essa, que ele quer saber realmente, e aí, se eu quiser, porque ele vai dizer assim, ó, cara, mas espera aí, no empréstimo, se eu pedir um empréstimo, eles até perguntam às vezes, é pra quê? Uhum. Tem gente que vai pegar o dinheiro e vai usar pra outra coisa. Só que aqui a gente tá falando de um dinheiro direcionado, né? No caso da Exatamente. Ele é contemplação. segmentado, né? Ele tem as categorias ali que ele pode Carro, utilizar. imóvel. Mas, cara, é Consigo muito trocar comum. segmento, Não, né? não consigo trocar segmento nem grupo. Depois que eu aloco, eu posso cancelar e fazer uma cota nova. Mas trocar não tem como. Entendi. Mas eu Interessante. sou obrigado a comprar um imóvel se eu pegar na finalidade de imóvel. É isso? Ou você compra, Sim, ou você vende vende a a carta. carta. Sim, Ou você pode, por exemplo, tu já tem esse imóvel aqui. Tu pode lançar como uma reforma aqui. sim, sim. Pode apresentar para mim um documento dizendo que você vai reformar. Reforma e você também pega- entra no imobiliário daí. Entra no imobiliário. Qual que é o valor mínimo de um consórcio? E isso não falando de segmentação. Mas, cara, de todos os segmentos, esse é o valor mínimo que uma pessoa consegue em consórcio. Não sei se depende de empresa, né? Depende de empresa. Depende de empresa? Cada empresa ela tem liberdade para formatar o grupo da forma que ela achar mais adequada, desde que respeite as regras. Quais são as regras? O crédito maior do grupo, o menor tem que ser 50%. Então, por exemplo, se eu faço um grupo de 200 mil, eu tenho cartas de 100 a 200 mil, 110, 120, 130. Então, tenho Interessante. essa regra que eu preciso cumprir. Falando daqui, a nossa menor cota de imóvel é 100 mil, de veículo é 34 mil e de serviços é 20 mil. Mas eu conheço outras administradoras que têm cotas menores. Sim, Por exemplo, 40 mil de imóvel, 15 mil de carro, 2 mil de serviço. Não é o nosso know-how. O nosso core business é muito mais voltado de fato para aquisição. E vamos ser sinceros, hoje, cara, o que tu compra com 40 mil, 50 mil Na de verdade, imóvel? tu complementa numa entrada, né? Exatamente. É, Então não é sim. o nosso objetivo. Hoje, pelo nome da marca, pelo tamanho da empresa, são operações mais estruturadas, né? Sim. Mas aí, nesse caso, tu falou ali que seria 50%. O cara que entrou para conseguir uma carta de 34, ele pegaria 50%, o mínimo seria 50% desse valor? Ou não, 34 já é o mínimo do valor? Por exemplo, Ah. nesse caso ali, seria um grupo de 34 a 68 mil. Ah, entendi. Dobra o valor. Então, o menor crédito é 34, mas Porque o é a maior metade é de 68. 64, né? 68, isso aí. De 68. É que, na verdade, Entendi. em um grupo tem vários subvalores, né? Exatamente. São vários projetos diferenciados, né? Exatamente. Isso. Por isso que é interessante outro ponto. O cálculo do lance não é feito por valor real. Por exemplo, por um dá porcentagem. 5 mil, outro é por porcentagem. Uhum. Porque daí, independente se o cara tem a cota É de quantas 50 cotas ou de tu 100, pagou, né? é quantas parcelas ou qual percentual tu amortizou. Então isso dá igualdade. O princípio fundamental do consórcio é a igualdade. Tanto que se tu for ler a legislação, o primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: o consórcio é um instrumento social. Ele possibilita a igualdade para que as pessoas possam comprar os bens e formar patrimônio. Interessante, você falou de amortização. A gente tem amortização de financiamento, de empréstimo. Consórcio tem amortização? Não. Esse é um ponto interessante. O consórcio, por não ter juros compostos, ele não tem como dar o desconto pro rata. Por exemplo, tu contrata um financiamento, tu Sim. queres pagar de trás para frente, tu vai trazer aquela operação lá de 2030, por exemplo, a data presente, tu vai fazer um desconto pro rata. No consórcio não tem como, porque a taxa de administração ela é simples sobre o total Fixada. do contrato. Uhum. Porém, existe um dispositivo no Código Civil, isso é legal saber, isso a Faculdade de Direito ajudou, que é transferência de dívida. Eu posso transferir a minha dívida para um terceiro, desde que ele concorde. Então, Sim. lembra que a gente conversou sobre a questão de vender o meu imóvel e passar o consórcio junto? Sim, sim. Eu posso fazer isso também, desde que a administradora dê o aceite e o cara seja solvente. Então, eu posso transferir a minha dívida para um terceiro e ter uma espécie de desconto? Sim, mas se eu ligar lá na administradora e pedir o boleto para quitação, eu não tenho desconto.
Mas existe um dispositivo no Código Civil que me permite transferir a minha dívida pagando menos. Existe, mas direto não. Ah, nesse caso, então, adquiriu para 200, sei lá, 360 meses. Tem 360 meses? Não, é menos que isso, né? No máximo 240. 240 meses. O cara recebeu a carta de crédito, já executou o objetivo dele, fechou, ele vai ter que terminar os 240 meses pagando a parcela, então. Ou optar por essa opção aí De transferir a de dívida. transferir a dívida para um terceiro. Isso mesmo. Mas o terceiro, é qualquer pessoa nesse caso, né? Que esteja Queira apta a comprar o bem adquirir. dele. Não necessariamente precisa comprar o bem. O que acontece muito? Se chama assunção de dívida. O que é uma assunção de dívida? É de fato eu assumir a dívida do Kevin, por exemplo. Comprei o consórcio de imóvel, contemplei e comprei meu imóvel, certo? O meu imóvel está alienado. Uhum. Se eu for fazer a transferência de dívida, o que vai acontecer? Eu preciso colocar uma outra garantia. Então vamos Sim. pensar o seguinte, falta pagar 150 mil, certo? Teu imóvel está alienado. Se Aham. o Ítalo quiser pegar, transferir a dívida do imóvel do Kevin para o imóvel do Ítalo, Ele precisa dá ter pra uma fazer. garantia. Ele precisa ter uma garantia. E ao invés de você pagar os 150 mil para a administradora, por exemplo, você Sim. oferece 130 para ele. Sim. Cara, ó, pega aqui 130 mil, assume minha dívida. Pode fazer. Sim. No caso aí, eu tô perguntando porque se tu for ver, o cara que pensar em usar esse valor, na minha opinião, é o que eu vejo, né? O cara que pensou em pegar a carta de crédito para usar como investimento, numa loucura que deu no nosso país, então é uma taxa absurdamente boa para poder, poxa, ficar melhor do que a parcela, não vai valer a pena, porque daí o cara que vai adquirir a dívida, tipo, cara, eu quiser usar, eu quis investir o dinheiro para eu obter lucro. É como se eu tivesse que dar esse dinheiro pro cara também, porque se ele for ficar pagando parcela para não receber nada, para ele não vale a pena, né, assumir a dívida, né? Depende. O que acontece muito, tá? Falando na prática, em que momento que essa ferramenta é utilizada. Tem muita empresa que tem o faturamento contábil e o faturamento gerencial. Então o cara, por exemplo, tem lá o faturamento contábil, se ele já tem empréstimos no banco, Sim. vai chegar um momento que ele não consegue mais tomar, porque a margem dele já está tomada. Mas ele tem, às vezes o sócio tem um imóvel, ou a própria empresa tem um imóvel para dar garantia, e ela tem o faturamento gerencial. Então ela comporta pagar aquele valor, mas via banco ela já não consegue mais. Então é uma situação onde é bem comum colocar um imóvel em garantia Sim. e sacar o valor para usar como giro, por exemplo, porque ele não tem mais crédito no banco. Então é um tipo de operação que dá para fazer. É bem complexa, tá? Bem complexa. Eu já fiz cliente oculto em várias administradoras e ninguém nem sabe como isso funciona. O cara não entende. Mas por que a gente tem aqui e funciona? Porque a Demicon, a antiga Ademilar, ela foi a empresa que fundou o consórcio imobiliário. Até então não existia, só existia consórcio de carro e de serviço. Sim. Ela fundou o consórcio de imóvel que a gente conhece hoje. Então o know-how que ela traz nesses 30 anos aí de empresa é muito grande. Mas não é Sim. mais a Ademilar. Agora é a Demicon. É isso que eu fiquei achando estranho, porque eu vi o logo e falei, que engraçado, será que é tipo como a gente vê Ailus, que tem a Via Credit, tem a Azul, eu pensei, caraca, bicho, a Ademilar ficou tão grande que agora abriu uma Demicon da vida, vai abrir uma... O que aconteceu? A Demilar ela fez uma fusão com a Conseg. A Conseg é uma outra administradora de consórcio que administrava só consórcios de veículos leves e pesados. Era outro segmento. A Conseg queria entrar no ramo imobiliário e a Demilar queria entrar no ramo de veículos. Então as duas fizeram uma fusão. Então da fusão Ademilar e Conseg surgiu o grupo Ademicon. Ah, que interessante. Então eram as duas maiores de cada segmento. A Demilar, maior do segmento imobiliário, e a Conseg, maior do segmento de pesados. É só Então, as duas- fortaleceu o nosso país em relação ao consórcio, Só então. Isso fortaleceu. individual. Independente. Isso mesmo. Sim. Independente. O maior de banco hoje é a Caixa, né? Eu acho que no imobiliário, sim. Eu não tenho certeza. Eu sei que cada segmento tem um. Por exemplo, se eu não me Entendi. engano, o Banco do Brasil é líder em serviços, o Bradesco é líder em veículos e a Caixa é líder em O imóveis. Bradesco, não sabia que o Bradesco era líder em É veículo. forte também. Que legal, cara, achei interessante isso aqui, porque daí, E meu... outro ponto interessante, né? O consórcio ele já movimenta 6% de todo o PIB do Brasil. 6%. Bastante. Poxa. No ano passado teve um crescimento de 40% em relação ao ano anterior. Esse ano a previsão é que continue nessa crescente também. É um setor em crescimento. Crescimento alto, né? Alto crescimento. Por quê? A pandemia acelerou muito a questão da consciência financeira. Não sei se porque as pessoas estavam mais tempo em casa, elas estudaram mais, começaram a pensar mais em planejamento, em futuro. Então isso acelerou muito. E a taxa de juros alta acabou influenciando também. Sim. Mas é interessante que, mesmo com a taxa de juros baixa, o consórcio continua em crescimento.
Então, se a Ano gente passado estava analisar, baixa a taxa de juros. se a gente analisar a curva de crescimento do setor de consórcios, ele nunca foi afetado por crises. Taxa baixa ou taxa alta, ele continuou vendendo. Uhum. Justamente por isso, porque é aquela questão do planejamento. Tu sabe que tu vai precisar trocar de carro. Sim. Tu sabe que tu vai querer comprar um imóvel na praia, talvez, ou trocar para um imóvel maior. Por que não se planejar para pagar mais barato por isso? É só uma questão da pessoa entender. Eu costumo brincar. A pessoa que não conhece o consórcio e ela senta para entender, dificilmente, se ela tiver o dinheiro, ela fecha. Porque ela entende que é uma dor que ela nem sabia que ela tinha. Sim. Outro ponto que eu faço muito, depois que a gente tem filhos, né, que é o meu caso, tu começa a pensar muito na segurança da família. Então, por exemplo, você pode contratar um consórcio com um seguro de vida junto. Não é obrigatório, Sim. mas é muito interessante, porque se você for contratar um seguro de vida individual, você vai pagar mais caro do que num seguro de vida em grupo, que é o caso do consórcio. Se você falecer ou ficar inválido, por exemplo, o seguro vai devolver o valor que você já pagou para o teu beneficiário, mais a cota quitada. Então ele paga duas vezes. Sim. Paga uma vez a devolução sem passar pelo inventário e manda a cota quitada para o inventário, por exemplo. Então você consegue investir e dar segurança para tua família. Então isso é um ponto que para mim é chave no consórcio. E como eu trabalho muito com empresas, empresários, isso faz muito sentido. Porque o que eu costumo falar? Cara, se tu parar de trabalhar hoje na tua empresa, o que acontece? Se tu faltar hoje, como é que fica a tua família? Se você sofrer um Sim. acidente hoje e não puder mais trabalhar e a renda vem do teu trabalho, de que forma que ficam as coisas? Então, isso é outra questão. É que a Mas gente é nunca uma sabe o análise dia mais de à frente. amanhã, né? Muitas pessoas aí ficam paraplégicas, tetraplégicas. Uhum, Mas o cara não escolheu isso. exato. Do nada, sofreu um acidente, alguma coisa, e não tem mais como que fazer da vida. Não vai ter como trabalhar, como trazer a renda para dentro de casa muitas vezes. Aí tem Exatamente. esse lance. E é por isso que eu defendo muito a questão do seguro de vida. Não só para nós, mas para nossa família. Quando você Sim. tem a posição de, poxa, eu tenho uma família, eu sou o provedor daquela família, o que acontece com aquela família se eu faltar? E como eu já trabalhei em banco, eu já vi com muita frequência isso acontecer, cara. Às vezes o pai ou a mãe, enfim, era quem dava provisão para casa e faleceu. Cara, a família, além de estar abalada pela Quebra. perda, cara, o financeiro quebra. Sim. Vai assim a miséria, sabe? De faltar o básico em casa. Então eu acho que a paternidade traz muito isso. Eu penso muito no meu filho. Sim. Eu penso muito, se eu não estiver aqui, o que acontece com a minha família? Então, esse é um ponto bem interessante, o consórcio atende também. Então, a gente costuma brincar, né? Que não precisa embelezar a noiva. Eu não preciso contar a historinha para vender consórcio. Não. Uhum. Eu preciso mostrar o benefício dele. O que ele Sim. resolve, o que ele pode agregar na tua vida. E mostrar como funciona, né? Exatamente. As taxas para casa para automóvel são diferentes? Sim. A taxa de imóvel é a mais barata, porque a garantia é mais forte, né? A garantia real do imóvel, enfim, é a principal garantia que nós temos hoje no país. O carro é a segunda garantia mais forte, também é uma garantia real. Então, no imóvel, a taxa é de 1,2% ao ano, porque o imóvel tende a valorizar ao longo do tempo. No carro, na média, vai dar uns 2,5%, também é muito baixo, mas o carro é ao contrário, ele tende a se desvalorizar ao Sim, longo do sim. tempo. E o de serviços é um pouco mais alto, dá na faixa de 0,45 ao mês, mais ou menos. Por quê? Porque o consórcio de serviços é como se fosse o crédito pessoal do banco. Sim, E sim. o crédito pessoal do banco, por menos de 3% não escapa. Sim. 3% ao mês, né? É, bem. Se tu for ver, o cara vai ter que realmente pensar mesmo, cara. É, porque o crédito pessoal que muitas pessoas pegam, na verdade, hoje, se tu É o for ver. pré-aprovado, né? Tá É, lá na sim, tua conta, crédito fica pré-aprovado. coçando, né? Já fica te Já avisando fica lá, chamando. você tem 12 Você tem mil, um- você tem... E o cara já cresce o olho naquilo, é o lance do cartão de crédito também, né? Tem um limite de 6 mil reais. Não é um dinheiro que você tem que é seu. É um limite. Uhum. Esse limite sendo gasto, quando você atrasa esse limite, você tá acabado, né? Porque São as duas taxas mais caras hoje, né? Cartão de crédito e cheque especial. cheque E é especial. onde a gente costuma se enrolar. Sim. Acredito que tá é onde lá. tem também, né? A maioria das pessoas que estão endividadas hoje, Disparado, cheque especial, cheque cartão de especial e crédito. cartão de Os crédito. dois. É, eu já conheci gente que usava cartão de crédito para pagar a fatura de cartão de crédito. Exatamente. Então é um absurdo. É um absurdo. Parcelar É, o cartão de é. crédito no cartão de crédito. Eu já peguei pessoas que. Eu fui gerente de uma loja no Parque Europeu e tudo, e tinha vários vendedores que passaram por lá e tal, e tinha uma vendedora que ela era sagrada, cara. Virou o mês. Não, final do mês era a cartinha de crédito lá sendo utilizada pra comprar besteira. Tipo, no meu ver, óbvio, né? Mas era coisas que, cara, não eram fundamentais nem nada, e a pessoa
e chegava toda vez pra mim conversar comigo, ela se abria também e falava, esse mês foi 1.500. Cara, É que é muito 1.500. fácil, né, Ítalo? Hoje tá muito fácil, tu não Tá precisa na nem botar mão. senha, mas tu só Sim. encosta ali e já Encosta e passa. já era. Só que aí, de novo, a gente vai voltar naquela primeira questão, cara. A pessoa não aprendeu, ela só segue o fluxo. Às vezes ela nem pediu um cartão de crédito e algum banco mandou pelo correio pra casa dela. Sim. Ó, você tem um cartão de crédito com 6 mil de limite. Cara, o cara nunca viu 6 mil na mão. O cara pensa, meu, eu tô rico? O banco digital é Cara, tô engraçado, tu rico, pode velho. brincar com o limite. Tu abre ali seu limite, tu pode baixar, diminuir, vai de 10, 12, 15 mil, é Então, absurdo. cara, tu pensa, se o cara não tiver um controle, estoura, velho. Estoura Sim, tudo. E aí vira uma bola de neve. Porque daí ele já tá com. Já gastou mais do que ele poderia no cartão, vai faltar. Só que ele tem lá R$ 1.000 cheque especial. E faltou 800 pila pra ele pagar a fatura do cartão. Ele uhum, vai lá, usa o cheque especial pra pagar o cartão. No mês que vem, o salário dele já vai estar faltando 800, porque sim. 850, porque daí vem os juros, vai cobrir o cheque especial. E aí começa a bola de neve. Aí começa a bola de neve. E aí a O gente cheque entra na especial é questão. juros mensal? É juros mensais. É. E juros altíssimos. Na média, 10%. Muito alto. Não, e aí, motivos de casamento sendo desfeito, motivo de pessoa ir suicidando por dívida, Sim. motivo de pessoa fazendo as maiores bobagens possíveis, né? Uhum. Por causa, justamente, a gente entra em dívida. Uhum. Finanças, dinheiro. É, cara, eu fiz um treinamento com o Thiago Brunet faz um tempo atrás, e um dos pontos que ele tocou foi as pessoas elas estão muito feridas emocionalmente e elas acabam descontando isso no financeiro. Sim. Por exemplo, o exemplo que ele deu, um cara que na infância era muito pobre e ele não tinha chinelo, não tinha tênis para ir para a escola. E todo mundo tinha e ele não. Então isso causou um trauma na vida dele porque ele virava motivo de chacota por não ter, por exemplo, tênis. Uhum. Depois ele cresceu, ficou adulto, prosperou na vida e o cara tinha 300 pares de tênis. Todos os dias ele usava um tênis diferente. Por quê? Era uma dor que ele tinha lá de trás. Ele estava tentando suprir aquela dor agora que ele tinha possibilidade. Nesse caso, nesse exemplo, o cara era milionário e tinha Sim. dinheiro para bancar. Mas se o cara tem o mesmo problema, o mesmo trauma, e Mas não ele tem não o tem dinheiro para dinheiro. bancar, e ele continua comprando para suprir essa dor Ele tem um dele, cartão de 6 mil de ele crédito. vai se enrolar. Então, muita gente se enrola tentando suprir com dinheiro um problema que na verdade é emocional. E até é engraçado, quando eu comecei a produzir conteúdo para internet, eu não falava só de consórcio, eu falava primeiro do emocional, porque antes do financeiro vem o emocional. Se o Sim. cara tá com o emocional abalado, o cara não consegue ir bem financeiramente. Aí cai tudo, né? Aí atinge as outras áreas da vida só com o meio, né? O dinheiro só foi ali o meio para ele terminar logo de acabar com tudo, né? Exatamente. A gente pode usar de duas maneiras o dinheiro, ou a nosso favor, né? Fazer ele trabalhar, ou a gente se torna escravo, cara, porque daí tu entra naquela questão do pai rico, pai pobre, lá da corrida dos ratos. Sim. Aí tu fica girando atrás pra correr atrás da máquina e as coisas nunca andam, né? Né? Isso aí é o problema. Cara, pra mim, show de bola entender sobre o consórcio agora de uma perspectiva bem diferente, né? A gente entende bem a ponto. Pra mim, É cara, uma visão mais detalhada, muito né? mais detalhada, né, do que a gente via antes. A gente pode aprender mais, conhecer um pouco mais do consórcio. Isso é muito legal. Mas de todo jeito, sobre consórcio, tu tem alguma mensagem para deixar pro pessoal que vai assistir eventualmente aí, que talvez tenha dúvida de entrar num consórcio, né? Adquirir um consórcio e começar a pagar, ou talvez tenha dúvida de entrar nesse ramo de consórcios mesmo? Tem alguma mensagem para deixar para eles? Eu vou falar a minha experiência pessoal com consórcio. Porque como que eu cheguei, como que eu conheci o consórcio? Eu tinha 16 anos, trabalhava, andava de ônibus, começava a trabalhar de madrugada, sempre estava Uhum. cansado. Dormia no ônibus, passava do ponto, ia lá perto da igreja, lá em cima, Sim, o ônibus ia direto lá para baixo pro Lúcio voltava. Esteves e eu tinha que voltar a pé para casa. Então todo dia, cara, vamos dizer que 2, 3 vezes por semana eu tinha que voltar 1 quilômetro a pé, cansado, porque eu dormia e eu dependia do ônibus. Então, como que eu conheci o consórcio? Eu tinha a dor, que era não querer mais andar de ônibus. Eu não tinha o dinheiro para comprar à vista e eu não conseguia financiamento no banco, porque quando você é muito novo, você não tem score. Sem Sim, score, tu não financia. Então eu falei, cara, como que eu vou comprar um carro? E aí eu conheci o consórcio, que é a forma de você se programar para comprar. E aí eu fiz o consórcio com 16 anos. Na nona parcela, não lembro agora se foi na nona ou na 10ª parcela, eu fui contemplado por sorteio. E quando eu fiz 18, eu já tinha uma carta de crédito contemplada para comprar meu carro. Então eu fiz 18, comprei meu carro, pagando uma parcelinha pequena por mês que cabia no meu bolso, não precisei ir financiar e resolvi o meu problema. Comprei meu carro, cara, minha vida mudou completamente. E por isso, por ter o carro, isso me possibilitou crescer na carreira.
Porque como eu tinha carro, eu poderia ser comercial do banco. E assim eu fui crescendo. Então o carro, além de resolver a dor que eu tinha, me ajudou a crescer profissionalmente. Então a grande dúvida das pessoas é: consórcio funciona? Sim ou não? Sim, o consórcio funciona. Eu digo por experiência própria e por experiência dos meus clientes que estão realizando os projetos dele. Então, quanto à questão de segurança, pode ficar tranquilo. O consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. Ele funciona, já existe há 60 anos, já mudou a vida de muitas famílias. Ele pode realmente ser uma ferramenta para melhorar, para você programar, para você fugir do tradicional. É uma possibilidade a mais. Antes de comprar, cara, seja um carro, seja um imóvel, seja um serviço, analisa todo o cenário e vê o que faz mais sentido. Procura um profissional de confiança, alguém que seja certificado, alguém que, né, que esteja regular no Banco Central, para você poder buscar uma orientação e fazer o melhor negócio possível. E para quem quer trabalhar com consórcio, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo na minha equipe, eu falo para eles que isso não só no consórcio, mas no geral, vender muda a nossa vida. Apesar da profissão de vendedor ela ser mal vista, porque vamos pensar o seguinte, cara, teu filho precisa trabalhar. Cara, arruma um trabalho pro meu filho, nem que seja de vendedor. Eu já ouvi muito essa história. Já ouvi Então é uma também. profissão desvalorizada. Só Meu que ela é Deus, cara. uma profissão que movimenta a economia no geral. Se não tem alguém vendendo, não tem alguém comprando. Então, o profissional de vendas que estuda, assim como o médico estuda para ser médico, assim como o advogado estuda para ser advogado, o cara que estuda realmente a profissão de vendas, o cara prospera. Porque ele vai poder fazer bons negócios, ele vai entender como o jogo funciona, vai poder levar solução para o cliente dele. Então eu falo, cara, quem vende consórcio vende qualquer coisa. Mas quem vende qualquer coisa não vende consórcio. Eu Sim. precisei estudar muito para entender do mercado, para poder falar, para poder apresentar. Então isso vale para tudo. Cara, busca conhecimento, entenda, mesmo para vender ou mesmo para comprar, pesquisa antes. Pesquisa antes. Com a informação, com o conhecimento, vai ficar muito mais fácil tomar as melhores decisões. Show de bola. Show de bola. E onde é que a gente te encontra? Instagram? No Instagram, LFL Cruz, é o meu Instagram pessoal. Lá eu posto conteúdo de consórcio, enfim, outros conteúdos também. O Instagram do escritório, que é Ademicon Gaspar. Uhum. O nosso endereço fica lá na rua Duque de Caxias, lá no centro de Gaspar, 111. A gente também tem um escritório aqui em Blumenau, que fica ali na esquina da 7 com a Nereu. Eu fico mais lá em Gaspar e o meu Gaspar? sócio fica mais aqui em Blumenau. Mas, eventualmente, se precisar, a gente atende aqui também, bem tranquilo. E Show a de gente está bola. aí para ajudar, né? É realmente levar consciência, levar conhecimento e informação e ajudar a fazer os melhores negócios, né? Legal, rapaziada. Esse foi o Luiz Fernando, da Ademicon, tá? Um sócio da Ademicon. Trabalha lá em Gaspar, né? Especificamente, então ele já disse. E a gente, vocês encontram Ítalo o Fortes lá no Instagram. e Kevin.azv no Instagram também. Caminhada ID no Instagram também e no YouTube. A gente agradece, né? Essa é uma gravação, então vai ser jogada ali no YouTube daqui uns dias. E é isso aí. Tem mais alguma coisa, então? Não, eu acho, cara, felizão aí, porque agora deu para esclarecer muita coisa sobre consórcio. Sim. A gente saiu daqui aprendendo não só sobre isso também, mas pô, até a profissão de venda, né? Quão importante é e toda empresa necessita aprender e ter a consciência da venda, né? Para mim, é excepcional, um episódio muito bom mesmo. Mais um advogado. Mais um. É um cara que fez advocacia, na verdade, estudou Mais um a formado em faculdade, Direito. formado em Direito, na verdade. E aí, vamos pra frente, cara. Gostei bastante. Muito obrigado de novo, Eu que Luiz, agradeço o convite. pela sua disposição, tá? Para explicar pra gente, né? Muitas pessoas talvez são leigas e não sabem. Deixa aí nos comentários também a sua dúvida. Pro Luiz aqui, provavelmente vai assistir o episódio. Quem tiver dúvida, deixa aí que a gente também pode ajudar vocês aí com conhecimento. Muito obrigado mesmo, Isso aí. Luiz. Gente, obrigado pela oportunidade e o que eu puder ajudar, contem comigo aí. Show de Fechou. bola. Valeu, Fechou, então.